E o que é que você quer despertar de fato na sua vida? Que área você quer de fato mudar na sua vida? É financeira? É amorosa? É o seu propósito, a sua carreira? É você com você mesma, a sua autoimagem? Olha lá, estamos falando de São Paulo. Vão chegando, vão colocando, cada uma que chegar vai deixando aí a sua cidade, o seu local. Coloca para mim, o que é que você quer de fato mudar na sua vida? Isso é muito importante, a gente ter consciência. Para quem não sabe direito o que quer, pode colocar até o que não quer. Eu não quero mais experienciar tal coisa, eu não quero mais viver de determinado jeito, vai colocando aqui, porque quanto mais clareza nós temos, mais a nossa vida muda. Ó, financeira e autoimagem. Sou de São Paulo e moro em Santa Catarina. E delícia, hein? Amanhã eu vou estar passando por Santa Catarina. É isso. Hoje nós vamos falar aqui nesse workshop sobre o nó que nos trava, sabe? E finalmente conseguir tomar o nosso lugar no mundo e prosperar cada vez mais. Tenho falado muito sobre isso com as minhas alunas, as minhas pacientes, sobre o quanto a gente vive uma vida que não é nossa, o quanto nós vivemos desconectados da nossa própria vida. Olha aqui, ó, sinto que faço muito, sou capaz de fazer, mas sinto que tem algo me puxando para trás. Veja que interessante, olha isso. Eu sinto que eu faço muito, eu sei que eu posso fazer mais, mas tem algo que me prende. Eu sei que eu posso conseguir algo diferente, eu sei que eu posso fazer mais dinheiro, mas algo trava a minha vida. E, gente, Deusa, você não tá sozinha. Você não tá. Eu já estive aí desse lado, passando exatamente por isso. As minhas pacientes chegam assim, muitas vezes confusas. Elas não sabem muitas vezes dizer nem a área da vida que elas querem olhar ou mudar, porque elas estão tão confusas, tão distantes delas, que elas não sabem mais falar assim, quero isso ou quero aquilo. Muitas chegam, né, as guerreiras, as salvadoras, aquelas que viveram para suas famílias, mas esqueceram de si. Vocês vão entender isso aqui hoje, tá? Então, como eu falei, você que está chegando, vai colocando no chat da onde você é e o que é que você quer para a sua vida, para que a gente possa aqui hoje, mais do que entregar um conteúdo teórico, que eu possa entregar para você um despertar. Quero que você suba um degrau acima nessa aula de hoje, que você expanda ainda mais a sua mente e o seu coração para mudar de fato tudo que você deseja. Quando eu falo tudo que você deseja, presta atenção como é que você sente isso aí desse lado. Nossa, desejo. Tem muitas coisas que nós desejamos, muito desse desejo é do ego. E quando a gente fala de despertar, de ir para um degrau acima, a gente precisa conciliar, sabe? A matéria, os desejos, o ego com a nossa espiritualidade. Nós precisamos integrar, fazer esses dois lados se unirem. E é isso que nós vamos fazer aqui nesse workshop. Então, fique comigo até o final, porque nós temos muito conteúdo e vão interagindo aqui, tá bom? Que eu vou olhando de vez em quando no chat aqui para a gente conversar. Eu quero começar com algumas perguntas e eu quero que você seja muito sincera comigo aqui hoje. Você já teve aquela sensação de que, por mais que você se esforce, algo dentro de você parece que não flui, parece que trava o seu crescimento, o seu despertar? Coloca aqui no chat se você já passou por isso. Ou então, por que será que, com todo o conhecimento, com todo o talento que você tem, a sua vida ainda trava, principalmente na hora de você se posicionar? De você vender, ainda mais se você é autônoma, se você é terapeuta ou se você é empresária. Pode ser que o seu grande desafio seja vender o seu próprio produto. Talvez você seja muito boa em vender o produto dos outros, mas não em vender a si mesma, em defender as suas próprias ideias. E isso por medo de ser rejeitada, por medo de ser abandonada, medos que nós temos na vida. Outro ponto importante, né? Sentiu que mesmo quando consegue fazer dinheiro, aquela voz interna, sabe? Parece que dizer, ela vem, ela chega e ela diz que você não merece, que você não merece prosperar. Já passou por isso? Será que essa voz hoje habita a sua vida? Respira fundo, respira. Toma consciência do teu momento presente, porque é a partir de agora que você vai ganhar chaves para mudar aquilo que você precisa na sua vida.
Nem sempre aquilo que você precisa é aquilo que você quer, mas é aquilo que você precisa que vai te levar para onde você quer. Então fica comigo aqui, porque é possível sim. Prosperar sendo você mesma, sem precisar se anular, sem precisar se sacrificar, chegar à exaustão do trabalho. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção, tá bom? No mic quando vocês entrarem. Então, só coloca aqui no chat para mim, para eu saber quem está comigo e quem é que quer prosperar de verdade aqui hoje. Quem quer aprender a entrar nessa frequência de prosperidade, de abundância? Quem quer fazer as pazes com dinheiro? Sim, porque nós vivemos na matéria e dinheiro é tão importante quanto desenvolver a nossa espiritualidade. E nós vamos falar muito disso aqui hoje. Então, se você está aqui, provavelmente você já buscou muitas respostas na sua vida. Provavelmente você é uma grande buscadora, aquela buscadora que quer fazer coisas diferentes, quer sair das situações, dos ciclos repetitivos, mas não consegue. Não consegue dar um passo diferente, não consegue sair, é como se fosse aquela corrida de rato, né? Você está sempre fazendo a mesma coisa ou caindo sempre nas mesmas armadilhas. Você até vê uma luz, mas parece que você nunca consegue clarear tudo. Sempre fica algo que faz você voltar para trás. Então, nós vamos falar disso hoje, dessa escassez, porque existe algo, Deusa, acontecendo sim, nos bastidores da sua vida, que você provavelmente nunca percebeu. É interessante isso. Eu atendi recentemente uma paciente e ela chegou para mim e ela fez assim: eu quero mudar minha vida, mas eu não sei por onde começar. E eu não sei exatamente o que está errado na minha vida. Eu nem sei se está errado ela fazia. Eu nem sei se está tão errado assim. Mas é que algo dentro de mim diz que está. Veja como é. É muito doido isso. Percebe se você já viveu assim. É como se a sua intuição, a sua alma falasse com você, mas o teu corpo, ele está tão rígido, ele está tão desconectado da tua alma, da mente, do coração, que você não consegue respeitar essa intuição que chega para você. E aí você está vivendo desconectada daquilo que realmente importa. E quando a gente passa por essa confusão, eu gosto de dizer, né, que é inverno da nossa alma, noite escura da nossa alma, quando a gente passa por isso, é como se a gente achasse, acreditasse que não vai ter solução, que eu vou ficar presa, que eu vou ficar perdida nisso eternamente. E não. Para que a ordem venha, para que a prosperidade venha, a abundância venha, o caos é necessário. Essa confusão é necessária. Mas é preciso buscar ajuda, porque sozinha a gente não consegue. E aqui nessa aula você vai entender finalmente algumas coisas importantes. Você vai entender por que que você fica tão cansada, mesmo fazendo as coisas que você tanto ama. Ou então, por que que os seus relacionamentos parecem seguir sempre o mesmo padrão? Não precisa ser um relacionamento tóxico, no sentido de abusivo ou de você se anular, mas pode ser um relacionamento onde você faça tudo, onde você é a controladora, onde você é aquela que dá as ordens, a que corre atrás de tudo, e talvez você esteja cansada disso. Só que você não sabe fazer diferente, porque você aprendeu a ocupar esse lugar lá atrás, desde a sua infância, ou pode ser até que venha da sua ancestralidade. E aí você não sabe como sair disso. Porque para sair disso, você vai ter que fazer diferente. Ou então pode ser que você se cobre tanto e nunca parece ser o suficiente. Você faz, faz, faz e as coisas não saem como você gostaria. Ou então você faz, mas você acha que sempre falta algo. E aí você é aquela a eterna insatisfeita. Não porque as coisas não estão legais, mas porque você não está bem consigo mesma. Pode ser que você sinta que algo esteja te travando, mesmo quando tudo parece que está indo bem, tudo parece fluir. Eu passei anos da minha vida assim, me sentindo exatamente assim. E para quem que é esse workshop? É para você que pode estar confusa, é para você que pode estar vivendo na escassez por muito tempo. É para você que não está vivendo a própria vida, que está salvando todo mundo à sua volta. É aquela história do avião, máscaras de oxigênio caindo e você, ao invés de colocar em você primeiro, você coloca em todo mundo.
E aí, quem é que não vai aguentar? É você. As pessoas vão se salvar. Se você não estiver aqui, as pessoas vão dar um jeito de viver a vida delas. Mas e você? Será que você vem cumprindo o seu propósito de vida? Será que você vem fazendo aquilo que você precisa fazer, aquilo que é seu por direito divino? Será, deusa? Já parou para pensar nisso? Será que você, de fato, tomou posse, tomou gosto de ser você? Não sei se você verbaliza o seu nome. Ó, me veio isso aqui agora assim. E quando vem, tá, gente? Eu respeito quando vem uma intuição, porque eu sinto muito o que o grupo precisa, o que a egrégora precisa. E é como se viesse aqui para mim agora. Michele, pergunta para elas se elas pronunciam o próprio nome. E quando elas pronunciam o próprio nome, o que é que elas sentem? E aí fica uma dica para você. Pronuncie o seu próprio nome. Pronuncie em voz alta, inclusive, e sente o som do seu nome. E percebe se você está conectada a ele ou se você está completamente distante dele. Veio essa informação, estou jogando aqui. Esse workshop é para você. E a minha meta aqui hoje, tá? É te mostrar como é que você faz para prosperar, integrando quem você é com o que você faz, sem o sacrifício, sem conflitos internos que vão drenando a sua energia. A única forma de você se libertar dos padrões que limitam é reconhecendo a herança invisível que você carrega. Você vai entender isso aqui hoje. Nós vamos, inclusive, fazer exercícios sistêmicos aqui hoje. Fica comigo. Ou então, você vai entender aqui, porque eu vou te mostrar que você pode tomar o seu lugar no mundo quando você sai de papéis que não são seus. Papéis que você assumiu lá na sua infância, que você começou a viver sobre eles e hoje você não vive a sua vida porque você está em um desses papéis aqui. Você vai entender isso hoje. E eu vou compartilhar com você um pouco da minha jornada, da minha história, para você falar assim: nossa, por isso ela está aqui hoje. Por isso que ela é terapeuta. Então, vão colocando aqui no chat, vão fazendo perguntas, que eu adoro quando vocês conversam, adoro saber que vocês estão aqui, tá? Então, vai dando sim aqui, dá o sim para esse workshop, o sim para a sua vida, o sim para esse novo movimento que você está fazendo. Estamos, né, num ano de muita transformação, num ano de muita energia, num ano onde os encerramentos de ciclos precisam acontecer. Então, não, você não está aqui por um acaso, não caiu aqui do nada, sabe? Ai, tô assistindo essa aula do nada. Não, não é do nada, deusa. Se você está aqui hoje, é porque essa aula é para você. É porque tem algo aqui. Às vezes é uma palavra que vai fazer a diferença na sua vida. O que me trouxe até aqui, né? Para vocês entenderem, essa Michelle aqui que fala com vocês, né? Olha, o sim, né, Marília? O sim da vida. Pega na minha mão e vamos. Sim, eu mereço tudo isso. É um merecimento divino. E esse sim, gente, eu preciso verbalizar esse sim. Eu preciso dar esse sim consciente para minha alma, para que as coisas comecem a fluir de um lugar diferente. Foi isso que eu fiz na minha vida e eu trouxe essas imagens aqui para vocês verem o quanto a nossa vida ela vai se movimentando, ela vai se transformando. Eu já fiz eventos para 300 mulheres no presencial, já fiz lives para mais de 400 mulheres, já fiz palestras para mais de 700 pessoas, já tive grupos de empresárias, sempre com mulheres. Agora, no começo da minha carreira, bem no início da minha carreira, eu atendia homens e mulheres. E depois eu fui afunilando isso e sempre mulheres. Mulheres, porque eu acredito que uma mulher transformada são famílias transformadas. As constelações mudaram a minha vida. Chegar até aqui, quando eu olho para essas fotos, não foi uma trajetória simples. São mais de 10 anos trabalhando nessa área, são mais de 10 anos entendendo como a mente funciona, como a alma está integrada, como que o nosso corpo físico se movimenta e conversa com a nossa mente, com o nosso coração, porque está tudo integrado, está tudo interligado. E por muito tempo da minha vida, eu passei por grandes movimentos de escassez. Eu não sei você do lado de cá, do daí, porque do lado de cá, sim, eu passei por grandes problemas financeiros. Eis que aqui, né, essa pessoinha aqui
veio de uma família muito humilde, mas de uma família muito batalhadora, que trabalhou demais para conquistar muitas coisas. Mas eu via, desde pequenininha, os meus pais brigarem muito por dinheiro. Sempre aquela falta do dinheiro, aquele sofrimento. Meu pai sempre trabalhando muito, a minha mãe trabalhando em 3 turnos para conseguir ter alguma coisa na vida. Então eu ouvia muito dos meus pais que dinheiro não dava em árvore, que dinheiro era muito difícil. Quem aqui já ouviu essas frases? Que hoje não tem, que determinado carro ou viagem era impossível de fazer. Eu ouvi muito isso. Então, para mim, fazer o que eu faço hoje, mostrar essas imagens para vocês, é algo que eu tenho muito orgulho, que hoje eu olho e eu falo, uau, eu sou sim o sonho dos meus ancestrais. Porém, para chegar até aqui, eu tive sim que fazer muita terapia, eu tive que pedir muita ajuda, porque eu já fui aquela que faliu uma empresa, que perdeu todo o dinheiro que tinha, todo o dinheiro que tinha, que contou moedinha para ir num supermercado. E quando eu conto isso, as pessoas ficam assim, Michele, mas não é possível. Sim, é possível. Essa moça aqui que está falando com vocês é uma mulher que faliu, que perdeu tudo. E quando eu falo perdeu tudo, eu não estou falando perdeu dinheiro apenas, tá? Porque dinheiro a gente recupera o tempo inteiro. Dinheiro a gente faz, mas eu perdi tempo, eu perdi dignidade, eu perdi confiança, eu perdi credibilidade, não dos outros, a minha própria. Chegou um tempo em que eu não acreditava mais em mim. Eu não acreditava mais que eu poderia ser diferente ou fazer diferente. Eu fui aquela menina que cresceu acreditando que salvaria os pais, que tiraria os pais das condições que eles viviam, que daria o mundo para eles. E por muito tempo da minha vida, eu trabalhei e fiz as minhas coisas pensando no que eu ia oferecer para os meus pais, no que eu ia dar para os meus pais, como que eu ia mudar a vida deles, sem sequer perguntar se eles queriam mudar a vida deles. Não sei você aí, se você também já teve esse sonho. O meu era esse sonho. Olha, até os meus 27 anos, esse foi o meu grande sonho. Ó, meu sonho sempre foi esse. Esse era o meu sonho. Eu queria levar os meus pais para viajar, eu queria levar os meus pais para ter os melhores carros, eu queria dar coisas para eles. Como se eu quisesse compensar a vida que eles haviam me dado. Então, eu passei muitos anos da minha vida, ao invés de olhar para a minha própria vida, olhando para a vida dos meus pais. E isso, gente, me levou a ter alguns fracassos, e vocês vão entender isso daqui a pouquinho, quando eu vou trazer aqui uma explicação para vocês, e vou entrar aqui num assunto onde eu vou explorar um pouquinho mais dessa minha história para você entender. Porque aqui nesse workshop hoje você vai entender os 3 pilares que eu considero assim mais importantes do meu método, que me levou a grandes mudanças na minha vida. O primeiro pilar é o pilar da integração. É integrar feminino e masculino, mãe e pai dentro de nós. É integrar intuição e ação. O segundo pilar é a herança invisível, que pode estar sabotando a nossa prosperidade. Você vai entender como é que isso sabotou a minha. E eu quero que você reflita sobre a sua. Vão cair fichas aí, tá? E o terceiro pilar é tomar o teu lugar no mundo. Sim, você vai entender como é que você pode sair de uma postura infantil, de uma postura de arrogância e assumir a autenticidade, a sua autenticidade, com maturidade, com posicionamento estratégico. Esses 3 pilares aqui foi o que eu fiz para dar a volta por cima na minha vida, para estar aqui hoje e podendo, inclusive, ensinar outras mulheres a fazerem o mesmo. Quando você entender a minha história, da onde eu vim, do que aconteceu, para onde eu estou hoje, você vai dizer: Uau, se ela conseguiu, eu também consigo. O primeiro pilar que eu considero um dos mais importantes, porque como eu queria dar o mundo para os meus pais, como eu queria salvar eles, eu queria que eles vissem o mundo de um jeito diferente, eu queria que eles acreditassem que eles poderiam fazer dinheiro, serem ricos, porque eles não acreditavam em nada disso. Eles não acreditavam. Mas eu sempre sonhei com isso.
E o meu pai, eu me lembro desde pequenininha, ele falava assim: você é muito sonhadora, menos para que você não caia. Porque o dia que você cair, seu tombo vai ser tão grande. E eu não entendia, porque eu ainda era muito pequena quando ele falava isso. Mas depois eu fui entender. E o primeiro pilar, a maioria das mulheres bem-sucedidas, elas ainda sentem um vazio, porque elas foram ensinadas a prosperar desconectadas de si mesmas. E foi isso que eu fiz por muito tempo. Eu queria fazer dinheiro, prosperar, mas eu estava desconectada de mim. Eu estava desconectada do meu ciclo, eu estava desconectada do meu feminino. O corpo é de uma mulher, mas as atitudes, os pensamentos, a forma que eu enxergava o mundo era da energia yang, era da energia da força, distorcido, um masculino distorcido dentro de mim. Eu era a guerreira. E isso, gente, teve um custo muito, muito alto na minha vida e é um custo silencioso que poucas pessoas falam. Isso me levou a uma exaustão emocional, a uma desconexão de mim, há uma culpa, sabe? Por não conseguir relaxar. Uma sensação constante de que algo estava faltando na minha vida. Eu não sei se você já viveu isso. Se sim, coloca aqui para mim no chat. Porque para mim o feminino era visto como fraqueza, fraqueza, e o masculino interno completamente distorcido. Eu olhava para as mulheres do meu sistema e eu falava assim: meu Deus, eu não quero ser como elas. Imagina que eu vou ser como minha avó, que é vítima. Imagina que eu vou ser como minha mãe, que olha como ela trata o meu pai. Ao mesmo tempo, eu olhava para os homens da minha família, do meu sistema, e eu também tinha uma distorção, porque eu olhava para eles, eles trabalhavam demais, era tudo na força, mas eles também não tinham clareza. Eles não se posicionavam, eles não tomavam o lugar deles também. Então, vocês vão entender isso aqui, o quanto tudo isso distorce a nossa realidade. Porque você acaba assumindo um dos três papéis que nós aprendemos na infância. Presta atenção nisso aqui, Deus, porque isso é muito importante. Existem três papéis nas nossas vidas que são extremamente importantes. Vou abrir o chat aqui com vocês, que são extremamente importantes e que a gente acaba não percebendo, né? Ó, eu sempre fui uma pessoa rodeada de amigos homens. Olha isso. Eu também, porque eu achava que ser amigo de homem era mais fácil, que mulher dava muito trabalho. E aí eu fui entendendo por quê. Que papel eu estava ocupando na minha vida? Será que eu estava no papel da mulher salvadora, do papel da mulher agressora ou da vítima? Vamos entender isso aqui porque é muito importante. Papel da mulher salvadora, tá? A mulher salvadora, primeiro que qualquer um desses três papéis aqui, eles são formados lá na nossa infância, tá? Quando a gente ainda é pequenininha e a gente começa a ver a dinâmica dos nossos pais, como que eles se relacionam. Normalmente na infância, nós somos a vítima, ou os nossos pais nos obrigam a sermos as salvadoras. Quantas crianças, quantas famílias colocam, por exemplo, uma criança para ser a salvadora? Os pais se separam, né? Quem já viu isso? Ó, mãe e pai aqui. Então, o casal tá aqui, daí o pai pega e vai embora. O pai some da vida do filho, da filha. E aí o que acontece? A criança que tá aqui bonitinha, ó, ela tá aqui brincando, nanana, quando ela vê o pai indo embora, e ela olha para a mãe e vê a mãe sofrendo muito. Ela fala assim: mãe, eu por você, eu tomo as suas dores. E aí ela vê essa mãe, muitas vezes se vitimizando. O que que essa criança faz? Uma criança, gente, de 5 aninhos, tá? Essa criança aqui pega e começa a ser a salvadora da mãe. E a mãe coloca essa filha no lugar do pai também. A mãe começa a ver na filha a salvação. Então a mãe não vive sem a filha não consegue viver direito sem a mãe, porque ela tem medo que a mãe continue sofrendo ou que a mãe também vai embora de casa. Também vai embora de casa. Quem que já viveu isso? Isso é uma situação muito comum, tá? Então, a mulher salvadora, ela cresceu acreditando que só é amada, valorizada quando ela está cuidando dos outros. Essa menininha aqui. Ou então ela sente que ela precisa salvar todo mundo. Então ela está sempre disponível para o outro. Ela resolve o problema de todo mundo. Ela resolve o problema da casa dela. Ela resolve o problema do trabalho. Eu atendi recentemente uma moça, foi muito interessante.
Ela conseguiu se desvincular da mãe, mudando de cidade. Porém, ela é a provedora da mãe, ela que sente a falta da mãe, como se ela ainda fosse uma criança bem pequenininha. Então, ela coloca as necessidades da mãe, a necessidade dos irmãos na frente da necessidade dela, das próprias necessidades. E isso, gente, vocês vão entender aqui, não é egoísmo. Você colocar a sua vida no centro não é egoísmo. Isso é vida, vida pulsando. Isso é o teu lugar no mundo. Você veio para assumir o teu lugar. Eu vim para ser Michele nesta existência aqui. Eu não posso ser a Denise ou o Edson, que são os meus pais, né? E qual que é o problema de uma salvadora? Salvadora não faz dinheiro. Por que que Salvadora não faz dinheiro? Concordam comigo? Pensem aí. Porque a Salvadora, ela não tem tempo de fazer dinheiro. Ela tá sempre olhando para os outros. Ela tá sempre resolvendo o problema dos outros. Então, se ela faz dinheiro, muito provavelmente ela vai dar um jeito de gastar compulsivamente esse dinheiro com coisas que não são necessárias, inclusive, tá? Porque ela não se sente também merecedora de ter. O ter para ela pode ser assustador, inclusive. Aí nós vamos para quê? Para a mulher agressora, que é o segundo papel. Essa mulher agressora, ela tem o quê? Uma raiva reprimida. Talvez ela cresceu vendo muitas injustiças. Então, essa menininha aqui, né, que viu o pai indo embora, tá? E a mãe chorando por causa do pai. Então, essa mãe, beleza, tá chorando. E aí, esse pai, que deveria continuar sendo pai, é como se essa menininha dissesse para ele assim: eu odeio você, eu não quero mais que você seja o meu pai. E essa menininha simplesmente vira as costas para o pai dela. Michele, mas o pai também não vira as costas para ela? Pode ser que sim, pode ser que não, mas ela vira, porque ela tá com muita raiva dele, raiva pelo que ele fez com a mãe, raiva do que ele fez com ela, porque numa separação de casal, que deveria ser só de casal, normalmente quem sofre são os filhos, porque o casal muitas vezes não está pensando neles, né? Não está pensando nos filhos, está pensando só neles ali. E aí o pai vai embora de casa e ele deixa de ser pai, a filha exclui o pai do coração, e aí eu me torno o quê? Uma agressora, né? Eu excluo o feminino, ou até mesmo o masculino de dentro de mim. Então, essa mulher agressora, ela briga, ela confronta, ela discute, porque ela tá sempre o quê? Tentando se proteger, tentando proteger as pessoas, mas ela não percebe que essa raiva é uma proteção contra a vulnerabilidade dela, o medo dela ser vista como vítima. Ela não quer parecer que ela é fraca, de jeito nenhum. A agressora, deusas, ela pode até fazer dinheiro, mas ela vive em constante batalha, ela não sente paz, ela não sente leveza na vida. A agressora é aquela que o tempo inteiro está brigando com o mundo. Ela quer ser vista, ela quer ser amada, só que essa raiva que ela sente é tão intensa e muitas vezes implode dentro dela que ela não consegue se expressar. E aqui nesse caso acontecem muitas e muitas exclusões. Se a salvadora não vive a própria vida, a agressora exclui todo mundo, achando que ela só ela basta, só que ela também não vive no lugar dela, porque ela está sempre olhando para essas dores da vida dela. Aí nós vamos para a terceira posição, que é a mulher vítima. A mulher vítima, ela acredita que a vida dela não é boa. Por quê? Porque os pais não deram as condições, porque ela foi ferida, porque o mundo é injusto, né? Ela está sempre reclamando, ela está sempre contando histórias diferentes de dificuldades, usando desculpas. É como se fosse um lugar confortável para ela. Por quê? Porque toda vítima tem uma salvadora. Então, imagine que essa mãe, que é vítima, a filha, tá? Que é a salvadora, ela tá sempre ajudando a mãe. Ela tá sempre defendendo, ela tá sempre passando a mão na cabeça dessa mãe. O que acontece com essa mãe? Ela tem mais dificuldade de se movimentar. Sabe quando a gente fala assim, nossa, queria tanto que minha mãe fizesse algo, queria tanto que minha mãe mudasse algo na vida dela? Só que essa mãe não consegue. Por quê? Porque essa filha está sempre aqui protegendo a mãe. Está na frente de qualquer dificuldade da mãe. Então, não é por não querer, é que esse papel da vítima, ele chega a ser uma postura
muito infantilizada e uma postura de inércia. Então, enquanto houver uma salvadora, a vítima não sai do lugar. E a vítima, ela não cresce, né? Porque nessa postura aqui, ó, infantil, ela tem sempre alguém resolvendo os problemas dela. Então, ela sempre vai ter uma salvadora, sempre vai ter uma agressora para ela reclamar. E dessa forma, ela não se responsabiliza pela própria vida. Vítimas também não fazem dinheiro, porque vítimas pouco entram em ação na vida. Grandes mestres, até mesmo Joe Dispenza, que é um grande autor, um mestre que eu sou apaixonada, ele fala muito sobre isso, que nós assumimos a postura de vítima e não admitimos. É muito comum nós é, dançarmos entre essas posições, tá? Nem sempre você vai ser apenas a salvadora. Vão ter momentos ou determinadas relações na sua vida que você vai se triangular sendo a vítima. E quando a gente é vítima em determinada relação, a gente não quer assumir. A gente quer fingir que a gente não é, mas a gente está se colocando como vítima. Pode apostar nisso. Então, esse é um ciclo, tá? Esse ciclo, essa triangulação que eu trouxe para vocês aqui, é um ciclo que se repete na vida pessoal, na vida profissional, é um ciclo que vai se repetir no seu relacionamento amoroso. Michele, é sempre uma triangulação? Sim. Então, é você, seu pai e sua mãe. É você, seu marido e o filho. Ou você, seu marido e a sogra. Quem é que entra com você na triangulação do seu relacionamento, por exemplo? Para prestar atenção nisso. Então, agora nós vamos fazer um exercício, gente. Exercício sistêmico, muito gostoso, para você se conectar um pouco com o teu corpo e entender que papel é esse que você ocupa na vida hoje. Onde você está na sua vida hoje? Será que você está de fato no teu lugar? Topam fazer esse exercício comigo? Coloca aqui no chat se vocês topam fazer esse exercício aqui comigo. Estou vendo aqui vocês, para a gente poder fazer juntas aqui esse exercício que vai trazer muita clareza para vocês. Vamos lá? O que é que vocês vão fazer, tá? De forma simples, sem dificultar nada aí. Você pode pegar ou três post-its, tá? Três papeizinhos assim, ou três objetos. Um controle, eu peguei um livrinho aqui que eu tenho e um peixinho, tá? Que eu uso para as constelações aqui. Então, três objetos. E aí, o que que você vai fazer? Você vai posicionar esses objetos ou os três papéis na sua frente, tá? Então, tá aqui na minha frente os três papéis, os três objetos. Eu vou respirar fundo, puxo o ar. Solta, libera. Sente o teu corpo. Sente você, a sua presença. Se conecta consigo mesma nesse momento. E aí você vai olhar para os objetos e você vai definir qual é o primeiro objeto, qual é o segundo e qual é o terceiro. Ah, o controle meu é o primeiro objeto, o livro é o segundo e o peixinho é o terceiro. Definir, tá? Respira fundo mais uma vez e eu quero que você se conecte com o primeiro objeto. Então você vai olhar para esse objeto, você vai sentir, de repente vem alguma sensação física, de repente você quer fechar os olhos, pode ser que venha um sentimento, um pensamento, pode ser que venha uma memória, pode ser que te dê vontade de chorar, pode ser que você fique confusa. Então respira fundo e olha para esse objeto, sem medo, apenas olhe. De repente vem uma coceira que você não tinha, um informigamento que você não tinha, uma ansiedade que você não estava. Percebe se é bom ficar aí, nesse lugar. E agora respira fundo, desconecta dele, chacoalha um pouco teu corpo, sai dessa posição. E agora você vai para o segundo objeto. E no segundo objeto, você vai, mesma coisa. Você vai olhar para ele, vai senti-lo, sem ficar julgando apenas o formato dele ou desse papel. Você vai sentir. O que que tem aí para você? Você vai perceber se é bom ficar aí ou não. Você quer se distanciar desse lugar. De repente te dá vontade de chorar. De repente dá vontade de sair correndo. Respira fundo, sente, respeita o que você sente.
Isso. Respira mais uma vez. Chacoalha o teu corpo, solta, dá uns pulinhos. Isso. E agora respira e se conecta com o seu terceiro objeto, o seu terceiro papel. Sente. Quer colocar as mãos nele? Pode colocar. Quer levantar? Quer sentar no chão? Quer escrever algo? Escreva. A partir de agora, você vai confiar na tua intuição, no seu corpo. Você vai deixar a sua mente um pouco relaxada e vai apenas prestar atenção nos seus sentimentos. Observa, sente. Sente se é bom ficar aí, se você gosta dele, se é confortável. Isso. Ou de repente é muito ruim estar aí. E aí você respira fundo, puxa bem o ar, puxa, solta, chacoalha teu corpo, sai dessa posição também, chacoalha, sai. Isso, muito bem. Respira fundo, Deusa. Coloca para mim aqui no chat qual foi o objeto ou papel que você mais se identificou, ou que foi mais desconfortável, ou aquele de repente que te deu vontade de chorar. Qual foi aquele que mais chamou sua atenção? Foi o primeiro, foi o segundo ou foi o terceiro objeto? Coloca aí para mim no chat. Qual dos três objetos ou dos três papéis mais te chamou a atenção? Que você fala assim, caramba, esse aqui chamou. Esse, coloca no chat para mim. O dois, o três. Ó, o número 3 me deu vontade de chorar. Número um. Número 3 veio o choro, né? O choro. O choro que muitas vezes liberta. O choro que muitas vezes você está entalada, você está presa nesse choro há muito tempo, você não quer estar nesse choro, mas você está. Né? O 3 foi libertador estar no 3. Né? O um. Bom, o número um é o papel da salvadora. O número 2 é o papel da agressora. E o número 3 é o papel da vítima. Então, se você se identificou com o número um, saiba, Deusa, que você sim ocupa esse papel da salvadora. E salvadora não consegue trabalhar do lugar dela, não consegue fazer dinheiro, não consegue se relacionar do lugar dela. Daqui a pouco ela está virando mãe, daqui a pouco ela está virando a melhor amiga. Ela nunca está na posição dela, não respeita a hierarquia. A salvadora, ela quer tanto fazer, ela quer tanto ajudar, que foi isso que eu fiz a minha vida inteira, que eu saía do meu lugar o tempo todo e na arrogância muitas vezes. A arrogância sistêmica é aquele lugar onde inconsciente a gente se coloca maior do que o outro. Quando a gente está no 3, né, ó, o 3 faz muito sentido, né? E faz mesmo. Quando nós estamos no 3 e o 3 foi libertador, o 3 é a vítima. E aí, assim, o que me faz estar nesse lugar de vítima hoje? Ou eu olho para ela hoje e eu percebo que não, não é mais para mim esse lugar. Eu já consigo sair. Ou não, eu olho e falo assim, caramba, é bom estar aqui. Por que que é bom estar ocupando o papel da vítima hoje na sua vida, hein, dona Má? Por que que estar ali talvez esteja confortável? O que é que está acontecendo na sua vida hoje que estar ali é bom? Te traz um certo conforto, te traz um certo alívio, né? Porque muitas vezes nós temos desafios na nossa vida, nas nossas vidas, desafios que nos assustam. E diante desse grande desafio, nós olhamos e nos colocamos muitas vezes como vítima, porque a gente não sabe mais solucionar e a gente quer que venha um salvador. Aliás, deusas, se nós pensarmos na história do mundo, nós fomos ensinadas a acreditar que salvadores nos salvariam. Não é isso? Grande mestre Jesus, né? Eu não vou falar de religião, estou falando de história, estou falando de espiritualidade aqui. Quando nós pensamos no mestre Jesus, nos ensinaram de que Jesus viria nos salvar. Mas Jesus, ele veio como humano, como nós, para nos ensinar a amar, para nos ensinar que, assim como ele, nós temos superpoderes. Nós temos luz, nós temos sombras, só que nós não conseguimos aquietar a nossa mente, nós não conseguimos ouvir a nossa intuição, nós ficamos o tempo todo no ego. Então, Jesus, ele foi o grande mestre dos mestres, o maior avatar
bem-estar que a humanidade já pôde ter. Só que a gente distorceu a realidade do que ele veio nos ensinar. E enquanto eu fico à espera de um Salvador, eu não faço o que precisa ser feito. Olha lá. Sim, quero um Salvador. Você tá vendo? Ó, até a mãozinha levantada, né? Sim, eu quero um Salvador. Enquanto eu quero o Salvador, a minha vida não flui, a minha vida não anda, eu não prospero, eu não faço dinheiro. Eu fico ali encurralada. Essa é a palavra da vítima. Mas respira fundo, respira. Porque eu só mudo algo na minha vida se eu tomo consciência disso. Vocês já viram alguém mudar? Ai, eu quero mudar, mas eu nem sei o quê. E aí a pessoa fica. Ela fica assim, ela fica nessa fala a vida inteira. Só que ela nunca mergulha num processo de autoconhecimento. Ou seja, ela nunca sabe o que ela vai mudar, por onde ela vai começar. Então, essas três posições aqui, eu falo que isso é ouro. Quando a gente entende que a gente está assumindo esses três lugares, quando eu me pego, vou dar o meu exemplo, quando eu me pego dentro do meu casamento, sendo muitas vezes a agressora, Deusa, porque muitas vezes eu me coloco no meu casamento como a agressora. É isso mesmo. Por quê, Michele? Porque dentro da minha relação, eu vivi por muito tempo o que os meus pais viviam. Então, o meu marido mais passivo, e eu me irrito com a passividade dele, então eu me torno quem? A agressora. Aí, como eu já tenho dois filhos, às vezes um dos meus filhos entra como o salvador. Assim como, ora, eu estou vivendo como a salvadora desse relacionamento. Eu fiz muito isso e hoje eu consigo perceber, meu marido consegue perceber. Ou então, na minha antiga empresa, muitas vezes eu me colocava como a vítima. Ai, olha, você cuida disso, sócia querida, e eu não quero ver isso, porque isso eu não sei lidar. Eu não sei lidar com dinheiro. Lida você. Opa! Quem faz isso é criança. Criança não sabe lidar com dinheiro. Adulto sabe lidar com dinheiro. Adulto sabe fazer matemática. Adulto sabe ou deveria saber lidar com as próprias emoções. Então, quando a gente toma consciência desses três lugares aqui, nós podemos dar um salto quântico na nossa vida. Porque quando você está preso em um desses papéis, você não está no teu lugar de mulher, teu lugar de filha, teu lugar com a tua essência. Quem é você de verdade? Você é luz e você é sombra, mas quais são as tuas, o que te ilumina, a tua luz? Quais são as suas sombras? Aquilo que você tem medo de olhar. Porque quando você está em um desses papéis, você está o quê? Desintegrada e não integrada. Então, para tomar o teu lugar no mundo, você tem que integrar, né? A Marília colocando. Sim, Dri, faz muito sentido. Sim, eu estou fazendo papel de criança. E no papel de criança, eu fico só recebendo a balinha, o docinho, eu me contento com o que eu recebo, de vez em quando eu faço birra, só que eu não evoluo. Então, a gente precisa o quê? Integrar tudo isso para que eu saia desses papéis. Porque criança é que triangula, adulta sai desses papéis. E aí, uma mulher adulta, no lugar dela, bem integrada, ela tem o que dentro dela? As energias yin e yang, bem integradas, sem distorções. Gente, energia yin, o que é energia yin? É energia feminina. A gente olhar para a sistêmica, é a energia da mãe, né? Então, a energia yin é a energia da recepção, é a energia da conexão, é a energia da criação, da intuição. Então, é aquela mulher que ela é, sim, a geradora, não só de um filho biológico, mas de projetos, de ideias. É aquela mulher que ela sabe que ela é o furacão, o caos, mas ela respeita os próprios ciclos, ela respeita quem ela é. Quando eu falo ciclos, né? São os nossos ciclos, sim, o ciclo menstrual de uma mulher. A cada semana nós estamos com humor, a cada semana nós estamos de determinado jeito, porque nós liberamos hormônio a cada semana de um jeito diferente, porque todo mês o nosso corpo se prepara para quê, gente? Para engravidar. Só que nós não engravidamos todo mês, graças a Deus, nós não engravidamos todo mês. Porém, o nosso corpo se prepara para isso. E aí, o que que acontece? A cada semana, nós temos um pedido do nosso corpo. Tem aquela semana que nós estamos mega ativas. Tem a semana que nós estamos mais lentas. Tem a semana que nós estamos super criativas. Tem a semana que nós estamos mais no racional, que a gente quer tudo em ordem.
E isso é o nosso grande segredo de sucesso. Isso, gente, é a nossa bateria. Isso é o que nos dá gás. Se a gente sabe viver, vou pedir um minutinho só para eu conectar aqui a bateria. Um minutinho só. Se a gente sabe viver muito bem integrada com os nossos ciclos, a nossa vida flui de um lugar muito mais grandioso. Só que nós aprendemos a viver como os homens, né? Essa energia distorcida masculina. E eu vou dizer aqui, eu não estou falando de sexo, né? Eu estou falando de gênero. Eu estou falando aqui de você ter nascido num corpo de mulher e você funcionar como uma mulher. E só isso te torna extremamente diferente do homem. Então, quando a energia feminina ela é reprimida, ela se desconecta, ela passa a cobrar, ela passa a perder a capacidade dela de sentir prazer. Quando uma mulher está desconectada dela, ela não sente prazer. Ela é controladora, ela é rígida, ela está distante de quem ela é de verdade, ela não consegue ouvir a própria voz. Ela não consegue se olhar no espelho com amorosidade. Ela não consegue gozar. Vamos falar disso? A gente não vai falar sobre sexo aqui, sexualidade, mas ela não consegue gozar, ela não consegue sentir prazer no corpo dela, porque ela se distanciou tanto desse corpo, ela enrijeceu tanto esse corpo, que ela perdeu essa conexão. A energia Yang, essa energia Yang também é maravilhosa, sem distorção. Ela é a energia da clareza, da estrutura, da objetividade, né, da força da decisão. Ela é quem dá direção. Então, no trabalho, nos negócios, é a que transforma toda aquela ideia que a energia Yin teve, que o feminino teve, a energia Yang transforma isso, organiza, planeja, vai lá e executa. Então, aqui nós estamos falando sim da energia paterna também na visão sistêmica. Só que quando essa energia masculina Yang está distorcida, o que que acontece? Controle em excesso, exaustão, desconexão do próprio corpo. Então, hoje eu vejo muitos posts, mulheres que chegam para mim falando assim: ah, porque eu sou, né, a fazedora e eu não paro, eu não consigo descansar. Eu tô muito, né, eu tô no masculino. Não, você não tá só no masculino, você está no masculino distorcido. Porque o masculino, ele tem clareza. Então, ele também sabe a hora de, opa, peraí, deixa eu parar um pouquinho, senão a minha máquina não vai aguentar. Entende? Então, é um masculino distorcido que te faz entrar nesse desequilíbrio todo. Qual é a grande chave aqui? Integrar. Quando você une alma e ação, quando você une o sentir com o fazer, a vida flui de um lugar grandioso. Aqui eu trouxe para vocês a mensagem, né? Uma mensagem que eu recebi da Ju, uma aluna minha, onde ela fala, né? A Ju fez a minha formação de constelação familiar, mas ela já fez processo terapêutico, ela já fez várias coisas aqui. E a Ju, ela fala assim, ó, que antes da formação ela sentia um vazio que ela não sabia explicar. Era como se algo estivesse sempre faltando, uma sensação de rejeição, de abandono que acompanhava ela. E hoje ela percebe que vai enfrentando os desafios de outra forma. Antes ela só ia vivendo longe dos sonhos. Ela queria alcançá-lo, mas algo impedia. Agora tenho mais clareza e presença. Minha relação com a minha família mudou. Então, a Ju, ela carregava esse vazio que era difícil de explicar, extremamente rígida, extremamente no masculino, também distorcido, um feminino muito ferido, muito desconectado da mãe. Então, quando a gente tem esse feminino muito ferido, desconectado da mãe, a gente sente um grande vazio na vida. Parece que a gente não tem capacidade de sonhar. E aí vem uma rigidez, sabe? Que fica assim na sua cabeça. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E nesse tem que, a Ju não conseguia sair do lugar. Quando ela fez a formação, e a Ju já tinha diversas formações de terapia, a Ju, uma mega terapeuta, assistente social, quando ela fez a formação, ela começou a mudar como mulher, a sentir o corpo dela, a trazer consciência cada vez mais para a intuição dela. Então, ela integrou isso, ela trouxe clareza, ela passou a realizar muitos sonhos. Eu me lembrei agora de uma aluna também. Paciente minha de processo terapêutico e também aluna de formação. Ela fez, faz já alguns meses que ela finalizou o processo dela, e ela fez a primeira grande viagem da vida dela em família. Foram todos para um resort, ela tem
acho que são três meninos, foram todos para um resort. Ela tomou esse lugar de mulher, esse lugar de feminina. Foi muito bonito o processo da Valéria também. Então, quando a gente integra, a vida muda. E você pode estar provavelmente imaginando, Michele, eu preciso resolver todas as minhas questões emocionais para eu prosperar? Claro que não. Bert Hellinger morreu tomando a mãe, o grande criador das constelações. Mas, mas, se eu não vou curando as minhas feridas ao longo do meu caminho, concorda que a minha vida ela não vai evoluir do lugar que eu gostaria? Eu vou estar sempre reclamando que falta algo, mas eu não vou estar fazendo nada de diferente. Então você pode imaginar, não tenho tempo para cuidar do meu lado emocional. Tempo é prioridade. Quem diz que não tem tempo para si mesma, não tem tempo para a vida. Anota essa frase, porque essa frase é forte. Quem diz que não tem tempo para se priorizar, para se cuidar, é porque não tem tempo para a vida. Essa mulher, quando ela chega para mim e ela fala essa frase, e não são poucas, na hora, eu já sei que ela não está na vida, ela está na morte, que nós chamamos de pulsão de vida e pulsão de morte, né? Essa mulher, ela está nessa energia de morte. Ela está olhando para os excluídos, ela está olhando para os que foram dessa vida para uma outra vida, ela está olhando para um lugar que não é o dela. Ou então, será que ser feminina vai me fazer parecer mais fraca profissionalmente? Ai, gente, eu atendo muitas empresárias e é muito legal essa pergunta porque o mundo corporativo ele é um mundo masculino, né? Ele é um mundo, sim, que veio desse patriarcado e eu já trabalhei nesse universo também. Então, os nossos comportamentos, a nossa forma de pensar, a nossa roupa, né? Ela é muito ali igual os homens, né? Muitas mulheres passou a vida usando o quê? Terninho. Por que que usou terninho? Porque o homem usava terno, a mulher tinha que usar também. Então, só que hoje a mulher vem ocupando outro lugar. A mulher vem se posicionando de um lugar diferente. Só que não é competir com o homem, é ser mulher e do teu lugar de mulher fazer o teu trabalho. Não é sobre mudar aquele trabalho lá, não é sobre acabar com o patriarcado, não é isso, gente. É sobre integrar o feminino. É diferente. Michelle, eu já tentei mudar antes, mas eu sempre volto para os mesmos padrões. Sim. Por que que isso acontece com você? Porque quando a gente faz, de repente, um processo terapêutico onde a gente não vai na raiz do problema, quando a gente não consegue identificar da onde vêm esses padrões, eu vou me benzendo, eu vou, por exemplo, Michele, faz uma harmonização na sua mesa quântica para mim. Eu uso uma mesa quântica também. Faço, mas para eu fazer a harmonização em você, eu quero saber quais comportamentos você está disposta a mudar na sua vida. Por quê, gente? Por que que eu faço isso? Porque eu não acredito que se eu ficar só harmonizando e a pessoa não mudar comportamento nenhum, eu não acredito que essa pessoa vai mudar. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai passar um mês, essa pessoa vai voltar e vai falar assim: você me harmoniza de novo? E aí eu vou falar: não, eu não vou te harmonizar. Porque você precisa olhar para algumas coisas. A tua alma está olhando para algo que você precisa entender na sua vida para você mudar de verdade. Você não precisa ficar mais, quando você entende a integração, você não precisa mais ficar entre realizar e se conectar com você mesma, entre fazer dinheiro ou viver o propósito. Você só precisa integrar para você ser bem-sucedida, para você ser próspera, para você ser autêntica. Quando a gente fala do segundo pilar, a gente está falando da herança invisível que sabota a nossa prosperidade. Aqui, gente, é aquela história. Você tem talento, você se esforça, você tem sonhos, mas você carrega culpa que você não sabe nem de onde vem. Você faz, mas a vida não vai para frente. É como tentar dirigir um carro, né, com o freio de mão puxado. Quem aqui já fez isso na vida? Quem aqui coloca aí para mim no chat. Se você já se perguntou por quê, mesmo fazendo tudo, algumas áreas da vida ainda continuam travadas. Ou então, por que é que certos padrões se repetem, mesmo quando você tenta fazer diferente? Coloca aí para mim isso, porque é muito importante esse segundo pilar. Quando a gente fala de herança invisível, é tudo aquilo que nós herdamos dos nossos ancestrais. Sim, nós herdamos muito mais do que a cor da pele, dos olhos,
A epigenética já comprova, né? A gente já carrega aí as memórias dos nossos ancestrais, 4, 7 gerações para trás. Dentro das constelações, eu acredito que a gente vá muito além disso, muito além. Mas a epigenética, a ciência já traz isso para nós. Então, sim, nós carregamos os padrões emocionais, as crenças de relacionamento, de merecimento do clã, as crenças sobre dinheiro, as falências que existiram no nosso sistema, mulheres que carregam dores que não são só delas. Não se foi um sistema de abuso, um sistema de mulheres que sofreram muito. Elas vão, a gente carrega todas essas memórias, tá? Histórias não resolvidas dos nossos passados. Então, histórias de abusos, de mortes, de acidentes, de falências, de separações, de abortos, histórias das mais é, drásticas, as mais simples, se não forem resolvidas, aquilo que ficou mal resolvido numa geração passada vem e impacta na geração futura. Então, sim, nós vamos, alguém da nossa geração, da geração futura, vai olhar para aquilo que ficou mal resolvido. Então, eu já falo aqui já, não deixe as coisas mal resolvidas na sua vida. Quantos casos eu peguei aqui de fazer constelação, de olhar para o futuro, de olhar para a vida, e aí essa pessoa ela está presa olhando para o primeiro marido, que não é ex-marido, é primeiro marido, ou ela está olhando para o noivo que a avó teve e a avó não pôde viver esse noivado. E ela carrega essa dor pela avó. Então ela também não vive o relacionamento dela. Estão entendendo? E aí agora eu vou explicar uma história aqui que vocês vão entender claramente o que eu estou trazendo. Quando eu tinha os meus 26 anos, eu vivi aqui a falência de uma empresa familiar, da minha empresa familiar. Eu trabalho desde os 13 anos com os meus pais. O sonho dos meus pais era ter uma empresa e que os filhos cuidassem dessa empresa. Então, eu sou a filha mais velha, comecei a trabalhar com 13 anos. Nessa mesma época da falência, meu primeiro filho também nasceu, o Joaquim. Foi a fase, eu diria que a fase mais difícil da minha vida. Uma fase onde eu era a salvadora, aqueles sonhos de menina só aumentavam, porque eu queria dar o mundo para os meus pais, e eu que administrava tudo nessa empresa, tudo. Foram 20 anos de empresa, tá? Só para vocês terem uma ideia. Porém, essa empresa faliu. E quando essa empresa faliu, foi muito difícil ter que lidar com o julgamento, com os olhares de frustração dos meus pais. É, há alguns anos atrás, há 3 anos atrás, eu não saberia contar essa história. Eu não contaria. E quando eu contava essa história para alguém, eu chorava, eu não conseguia dizer, eu não conseguia falar sobre essa falência. Porque não era uma falência só material, como eu disse, dinheiro a gente recupera, mas amor, aprovação, como que uma salvadora que quer salvar os pais de tudo aquilo, fale, quebra a empresa dos pais. Então, por muitos anos eu carreguei essa culpa dentro de mim e tive consequências seríssimas na minha vida por conta disso. Dentro dos meus processos terapêuticos, da minha busca, né, de evoluir, de entender tudo isso, eu fui conhecer a história do meu avô materno, o pai da minha mãe. Pasmem, o pai da minha mãe morreu 4 meses antes de eu nascer. Então, quando eu nasci, meu avô morreu em setembro, eu nasci em janeiro. Quando eu nasci em janeiro, a minha mãe tinha 17 anos. A minha mãe estava ausente emocionalmente para mim. A minha mãe estava na dor da perda do pai dela. O pai da minha mãe, ele, veio obrigado para o interior de São Paulo para administrar a empresa do pai dele. O meu avô, o meu bisavô fez o meu avô vir embora. O meu avô pegou, já era casado, novinho, era casado, já tinha minha mãe, já tinha mais 2 filhos, então eles eram em 3 na época. Meu avô pegou e veio embora aqui para o interior de São Paulo. Quando o meu avô chegou para cá, ele construiu a empresa começou a prosperar. Nesse meio tempo, meu avô sofre um acidente onde ele ficou paraplégico. E o meu avô, ele levou 8 anos até ele falecer, ele ficou inválido e ele foi amputando as pernas. Minha mãe me conta, inclusive, que em determinada época o meu bisavô chegou e falou assim: Olha, agora você não dá mais pitaco nenhum nessa empresa, vai ser o seu outro irmão que vai administrar, porque agora você é um inválido. E o meu avô ele foi tratado dessa forma.
e ele morreu, deixando 5 filhos pequenos e a minha mãe grávida. Meu pai casou com a minha mãe, óbvio. Meu pai tinha 20 anos, 19, 20 anos quando eu nasci, minha mãe 17. Eis que, né, eu tive o fluxo do amor interrompido, que fala com a mãe, né? Minha mãe cuidou de mim, me amou demais do jeito dela, só que minha mãe estava ausente emocionalmente para mim. Ela estava olhando para essa morte do pai, ela estava olhando para essa despedida, ela estava olhando para aquela dor que ela estava vivendo. Os meus pais não tinham dinheiro naquela época, eles foram morar num porão da casa da minha avó, foram julgados demais pela gravidez. E eis que eu chego, né? Além do meu avô ter vindo trabalhar na empresa do pai dele, assim como foi a minha história, eu carrego na minha perna esquerda uma mancha de nascença. Você aí tem mancha de nascença? Não sei se você tem, eu tenho uma mancha enorme e foi a primeira perna que o meu avô amputou. Eu carrego essa mancha. Outra coincidência, eu sou a única neta e filha dos filhos e filhos que têm os olhos iguais ao do meu avô, verde. O restante, quem tem olho claro, tem olho azul na minha família. Verde, somente eu e o meu avô. Muitas coincidências entre eu e meu avô foram comprovadas dentro de tudo aquilo que eu acredito e estudo. E hoje eu entendo que eu tomei essa dor do meu avô e que eu revivi essa mesma história com uma intensidade um pouquinho menor, porque eu perdi talvez mais dinheiro, ele perdeu a vida, ele perdeu a perna, certo? Eu tenho. Eu não tenho lipedema, mas eu tenho muito inchaço nas pernas, problemas muitas vezes na circulação, tudo que está relacionado a essa história do meu avô. Então, sim, eu sempre tenho que olhar para o meu avô agora de um lugar diferente, de um lugar mais amoroso e honrar o meu avô com o meu sucesso. Mas na época, quando tudo aconteceu, eu não entendia que eu estava honrando meu avô. E essa foi uma herança invisível de dor, de escassez que eu carreguei do meu sistema. E você aí? Será que você já sentiu que mesmo quando as coisas começam a dar certo, algo pode sabotar o seu processo? Será que você já olhou de verdade para a sua história familiar, para as heranças invisíveis que você carrega, para você não repetir o passado delas? Porque, gente, é inconsciente. Eu não sabia que eu carregava tudo isso do meu avô. Eu só fui entender depois dos meus estudos. Coloca aqui no chat, né, se isso já aconteceu com você. Então, exemplos de como que isso pode aparecer na sua vida. Uma mulher que ganha bem, né, mas ela gasta compulsivamente, como se ela precisasse se livrar do dinheiro. Isso pode ser, sim, herança invisível. Uma mulher que não consegue se posicionar e não consegue vender o próprio trabalho, o próprio serviço. Né? A filha que inconscientemente sente que não pode ser feliz ou mais ou bem-sucedida mais do que a mãe foi, né? A mulher que não está olhando para a própria vida, porque ela está vivendo a vida de outra pessoa, ou aquela mulher que não se sente amada pelos pais, que está cobrando o amor dos pais até hoje, né? Ou então aquela história de relacionamentos amorosos que nunca dão certo, porque ela está lá olhando para um relacionamento do passado. Ou então mulheres que têm obesidade, doenças. Quantos casos de mulheres que tiveram, por exemplo, fibromialgia? Eu tenho a história de uma paciente que ela teve um problema na visão. Ela ficou, não chegava a ser, é como se fosse uma diabetes, que daí traz a cegueira, né? E foi assim, foi um quadro que evoluiu muito rápido, não era para ter acontecido isso com ela. Enfim, quando nós fomos entender a raiz de tudo isso, o emocional por trás de tudo isso, o que que aconteceu? A visão, o fato dela adoecer, era um chamado para que o pai dela olhasse para ela. Então, ela estava revivendo a história do sistema familiar dela, ela estava tendo uma doença para chamar a atenção do sistema dela. Então, são muitas histórias assim. Empreendedoras, né, que não conseguem estourar a bolha financeira. Não sei se alguém aqui empreende, se empreende, coloca para mim. Se não, é assim: você tem lá um faturamento de 20 mil reais. Aí você quer faturar 50. O que que acontece toda vez? Você fatura os 20, aí você consegue faturar 30, aí você chega nos 50. Só que quando você chega nos 50, o mundo desaba. O carro quebra, funcionário que sai, a máquina quebra, coisas acontecem na sua empresa e você tem que pegar aqueles. Sabe aquela diferença de 30 mil que você ganhou a mais? Então, isso não vai entrar para o seu caixa.
Você vai pagar dívida, você vai pagar conta. Por que que isso acontece? Porque existe um histórico familiar. Quanto o seu pai fez de dinheiro por mês, quanto a sua mãe fazia de dinheiro por mês, ou então o seu sistema, talvez você esteja numa compensação de dívida do seu próprio sistema. Quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de uma energia equivalente à energia de vida. Então nós temos que olhar para esses padrões invisíveis, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente finge que essas histórias não existem. São histórias que a gente não sabe, a gente não busca entender, a gente não busca saber sobre elas, e aí elas voltam para a nossa vida através de bloqueio, através de dívida, através de autossabotagem, através de escassez, através de falta de autoestima. Coloca aí no chat para mim se tá pegando aí, se tá fazendo sentido tudo isso para vocês. Porque se eu tô louca, se eu tô falando coisas aqui que não, isso não acontece comigo. Eu tenho certeza que acontece, porque aconteceu comigo. Gente, eu tô há mais de 10 anos. Eu já fiz eventos, já como eu disse aqui, para mais de 300 mulheres. Só o ano passado eu atendi individualmente mais de 600 mulheres. Eu não sei quantas constelações eu fiz no ano passado. Então, eu sei o que eu tô trazendo para vocês. Então, quando você reconhece a sua história, quando você honra as suas origens, né? Você se liberta para crescer sem culpa, para você parar de repetir os mesmos ciclos. Nós repetimos porque nós temos lealdades invisíveis. Nós estamos vivendo emaranhamentos, né? Olha lá, sim, eu empreendo, mas estou assustada, está fazendo muito sentido. Olha isso, gente, e é muito real. Então, eu quero que agora você pense nisso, ó. E se aquilo que você vê como sua maior fraqueza na sua vida, na verdade, fosse a maior fonte de poder da sua história? Quando eu olho para a história do meu avô e eu percebo que eu repeti o ciclo dele, que eu repeti a mesma história, hoje eu olho para tudo isso e eu falo: Uau! O meu avô não pôde, o meu avô não teve pernas, mas olha o que ele fez, ele construiu uma grande empresa. O meu avô não pôde, mas mesmo assim, ele teve 5 filhos. O meu avô não pôde, mas mesmo assim, ele, graças a ele, eu tô aqui hoje. Eu posso, eu tenho as minhas pernas, eu sou saudável, entende? Hoje, desse lugar, quando eu vejo essa mancha na minha perna, quando eu sinto ela, quando eu me conecto com ela, eu lembro não só da dor, mas eu lembro do que meu avô viveu, o destino dele, para que eu pudesse estar aqui hoje. Então hoje eu olho para tudo isso e eu sinto muito orgulho, eu sinto orgulho de carregar isso também. Não mais pela dor, mas pelo amor. E se aquela história familiar que parecesse te limitar, pudesse, quando transformada, te tornar, se tornar o teu maior diferencial? É isso que se tornou na minha vida. É isso que se tornou. Eu costumava dizer para minha sócia, como eu disse aqui, e para outras pessoas: eu não sei lidar com dinheiro. E a minha mãe me conta que o meu avô lidava muito bem com o dinheiro. E hoje, quando eu vou falar algo assim, não sei lidar com dinheiro, eu lembro do meu avô, eu falo: não, eu não herdei dele só as coisas ruins, eu herdei as coisas boas também. Quais coisas boas você também herdou do seu sistema? E você pode estar imaginando: Michele, a minha história familiar não tem relação com os meus bloqueios atuais. Tem, só que você está inconsciente sobre elas. Enquanto você é inconsciente sobre elas, você não sabe o que elas atrapalham ou não. Eu não posso mudar o passado da minha história familiar. Não, não pode. Eu também não pude mudar o que aconteceu lá atrás, mas eu posso mudar o que eu vivo daqui para frente. Eu não vou mais repetir a mesma história. Eu não vou dar continuidade na dor do meu avô. Não é para isso que ele morreu. Ele morreu para que eu pudesse viver, para que eu pudesse fazer diferente. Então, olha bem para desse lugar, para você tomar posse desse teu lugar, né? Mi, isso parece uma desculpa para não assumir a minha responsabilidade. Não. Você não assume a responsabilidade quando você não sabe de nada disso. Agora, sabendo de tudo isso, eu sei de toda essa história agora, da minha história. Imagine se eu negligenciar tudo isso e não tomar o meu lugar no mundo. Seria loucura, não seria? Então, quando você faz as pazes, você se liberta, você reconhece e você toma posse da herança, que também é boa, que também é positiva. Agora, fica comigo, porque no final desse workshop eu vou entregar um presente muito especial para vocês. Muito especial. Coloca aqui no chat para mim se está fazendo sentido. Que agora nós vamos para o último pilar, que é o terceiro pilar, onde a gente toma o nosso lugar no mundo. O que é tomar o nosso lugar no mundo? Eu gosto muito de falar isso. Criança não prospera. Criança não prospera, gente. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso.
Adolescente perdida, ferida também não prospera. Quando eu estou na criança e na adolescente ferida, eu não faço dinheiro, porque eu não estou na postura madura, adulta, onde o dinheiro chega e fica. Na postura da criança e da adolescente, o dinheiro chega e vai embora, porque eu quero me libertar desse dinheiro, porque eu não ligo para dinheiro. A criança não liga para dinheiro, gente. A criança nem sabe o que significa o dinheiro. A criança quer tudo, porque a criança está no ego. A criança está na individualidade dela, mas o adulto não. Então você não precisa de mais uma pós, de mais um diploma para provar que você é suficiente. O que falta não é conhecimento na sua vida. O que falta é parar de esconder a mulher que já existe dentro de você. Deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Você já se sentiu injustiçada por ver pessoas trabalharem menos do que você, estudarem menos do que você, mas ganharem muito mais do que você? Coloca para mim aqui no chat se isso já aconteceu. Porque hoje é muito comum, ainda mais esse mundo da internet, né? Você vê todo mundo aí prosperando e você pensa assim, nossa, por que comigo não? Por que que comigo, né, não acontece? Por que que fulano fez isso e já está fazendo dinheiro? O outro não sei o que e já está fazendo dinheiro. O que que acontece comigo? Eu sei o que você está sentindo, porque eu já passei por isso. Mas não é sobre injustiça. Talvez aquelas pessoas estejam no lugar certo delas. E talvez você, com tanto conhecimento, não está porque você não sabe se posicionar. Isso é sobre posicionamento, é sobre tomar o teu lugar no mundo. Dentro de cada adulta, existe sim uma criança que pede permissão para existir. A criança é aquela que pede permissão. E existe também uma adolescente que grita por independência. Sabe aquela coisa assim, eu quero a minha independência, eu quero amor, eu quero reconhecimento. Só que quando ela não teve a base em casa e ela vai para fora para buscar a independência dela, ela está ferida. E o que acontece? Ela se torna aquela adolescente rebelde, ou então ela se cala diante da vida. Deuses, eu vou só fechar o mic de alguém aqui. Ou então ela se cala diante da vida dela. Já viram isso? É aquela adolescente que se reprime, que se esconde. Então, a gente vai ter que pensar assim, ó, a criança, ela busca aprovação externa o tempo todo. Ela tem medo de incomodar, ela se sente insuficiente, ela acredita que precisa ser boazinha para ser aceita. Essa é a criança. A adolescente ferida é aquela que busca liberdade, que busca pertencimento, que busca valorização. Só que a adolescente ela não tem maturidade, então ela vai entrando nos extremos. Ela vai se revoltando, né? Ela quer competir o tempo inteiro, ou então ela vira uma cópia, ela quer se tornar igual às amiguinhas, vestir as mesmas coisas, falar as mesmas coisas. O adolescente, Deus, ele busca pertencimento. E o pertencimento do adolescente, muitas vezes, é a qualquer custo. Eu quero te perguntar uma coisa agora. Você foi uma adolescente que se sentiu pertencente, que se sentiu acolhida, ou você se diminuía, mudava a sua vida inteira para pertencer a determinados grupos? Coloca aí para mim. E a adulta, quando ela não está no lugar dela, ela fica presa nos emaranhados que nós falamos. Ela trabalha muito, ela faz pouco dinheiro, ela tem medo de cobrar, ela tem medo de aparecer. Quantas mulheres eu atendo que não conseguem abrir a câmera para fazer um vídeo? Uma live, então, é um sonho completamente distante. Por quê? Porque é o medo do julgamento. É como se ela estivesse sempre esperando alguém para reconhecer o valor dela, para que ela possa se ver de um jeito diferente. Só que se eu fico o tempo todo esperando a aprovação externa, a minha vida não flui, a minha vida não vai para frente. Você já se perguntou por que que tantas mulheres brilhantes se sabotam? Por que que elas se calam? Por que que elas não conseguem tomar o lugar delas no mundo? Primeiro, porque criança pede aprovação. E se eu estou na criança, eu vou ficar pedindo aprovação para todo mundo que está do meu lado e eu não vou agir. Ou então a adolescente, ela pede o quê? Reconhecimento. Então, se eu não tenho like, se eu não tenho as pessoas escrevendo que gostam de mim, se eu não tenho alguém dizendo que me ama, né, eu não consigo ir para a vida. Os dependentes e os codependentes. Eu atendi recentemente uma mulher e a gente estava trabalhando justamente isso. A dependência que ela tem do marido, da mãe, é muito intensa e gera uma relação de codependência e ela não consegue fluir na vida dela, ela não consegue dar um passo sem esse reconhecimento do outro. E isso, gente, é muito triste, porque você não vive aquilo que você nasceu para viver.
E eu vivi isso na pele por muito tempo. Durante 8 anos eu tive uma grande empresa, montei junto com uma sócia. Nós somos muito felizes, nós nos entendíamos muito bem. Porém, nós ocupávamos papéis dentro dessa sociedade que não eram de sócias mulheres adultas e maduras. Nessa sociedade, eu via ela como a minha mãe. A vida toda, qual foi a minha grande busca? O amor da minha mãe, porque eu achava que minha mãe não me amava. Por quê? Porque na gestação da minha mãe, que é quando se forma a ferida da rejeição, eu me senti rejeitada, porque a minha mãe não estava olhando para mim, certo? Então, eu buscava o que na minha sócia? O amor da minha mãe. E o que ela buscava em mim? O pai. Então, as duas ficavam buscando aprovações. Eu da mãe, projetava a minha mãe nela e ela projetava o pai dela em mim. Então, nós vivemos uma relação onde chegou um tempo que eu já me sentia completamente perdida ali dentro, sem identidade. Então, o que que eu fazia, por exemplo? Eu que falava, olha, não quero lidar com dinheiro. Não, tudo bem, você quer fazer isso? Vamos fazer isso. Eu comecei a me anular, eu comecei a perder a minha identidade. Michele, mas vocês não se davam bem? Sim, só que numa relação de projeção, numa relação onde eu não era eu, onde já existia uma dependência, uma codependência uma da outra. Então, assim, dentro, né, a minha criança, minha adolescente gritavam ali. E eu me posicionava muitas vezes como a salvadora, às vezes como a vítima, dependia o quê? Da situação. Então, eu comecei a diminuir minha luz, eu comecei a esconder partes de mim. Eu não me posicionava, eu tinha medo de passar um batom vermelho, de me vestir de determinadas maneiras, ou então eu queria muito usar determinada roupa para parecer adolescente que pertencia àquela tribo. Até que um dia a minha alma gritou, gritou, gente. E eu tive que falar assim: não, peraí, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Gente, era uma empresa com mais de 50 mil seguidores, uma empresa que tinha toda uma estrutura, empresa de terapia, toda a estrutura. Mas é como se eu não pertencesse mais ali. Eu entendi que se eu continuasse ali, eu não existiria. Já aconteceu com você isso? De você estar em determinados lugares e você falar assim, cara, eu não me vejo mais aqui. Parece que eu não pertenço mais a isso. Enquanto eu estou aqui, eu não consigo ser eu. Por quê, gente? Porque os nossos ambientes, a epigenética também já prova isso. O ambiente é mais forte que o nosso gene. Então, minha avó teve diabetes, eu vou ter diabetes? Não, você tem os genes da diabetes. Porém, quem vai apertar o interruptor para você ter diabetes é o seu ambiente, é o seu estilo de vida, é a forma como você vive. E não é porque você carrega eles, é porque você viveu um estilo de vida onde liberou eles na sua vida. Então, eu estava vivendo exatamente num ambiente que não era saudável para mim, que não ia mais me fazer evoluir, me fez evoluir até certo ponto. Depois, eu tive que sair, eu tive que olhar de fora para falar assim: caramba, quem sou eu? O que eu quero da minha vida? Olha lá, assim, né? Já fez muito sentido. O que eu quero da minha vida? Onde eu quero estar? O que que eu quero fazer da minha vida? O que que eu quero falar? O que que eu quero pronunciar? Ó, eu só dei a grande virada na minha vida quando eu deixei a minha criança e a minha adolescente de lado das decisões importantes. Elas estão aqui comigo, mas é assim, ó, minha criança, você é para a gente se divertir, minha adolescente, você também é para a gente ousar, ter coragem, mas não para me reprimir, não para conduzir as escolhas que eu tenho que conduzir muitas vezes com maturidade, com inteligência emocional. Então, quando eu assumi esse lugar de maturidade, a minha vida mudou. E eu quero te perguntar aqui, você já se pegou se diminuindo com medo de ofuscar alguém? Porque eu fiz isso. Eu já ouvi muito isso, do tipo, vai com determinada roupa, porque assim você pode chamar muita atenção. Eu já ouvi isso, né? Ou você se esforçar demais, ser uma mulher muito dura, muito masculina, para poder ser levada a séria. Sim, eu tenho certeza, muitas mulheres fizeram isso. Até de, eu vou usar determinada roupa para que eu pareça mais séria. Coloca aí no chat se já aconteceu com você. E quando você não toma o seu lugar, o que que acontece? Você cobra menos do que você merece. Você atrai pessoas que não te valorizam. Você trabalha demais e faz pouco dinheiro. Você vive insegura, precisando provar o seu valor. E você depende da validação externa o tempo todo. Você depende que alguém fale para você: aê, parabéns! Caramba! Você sabe que você está fazendo certo. Você sabe que você está seguindo o teu coração, que é isso que é para você fazer, mas você não faz, até que alguém bata a palminha para você.
Isso é coisa da criança, que precisa de permissão. Você cresceu, você não precisa de permissão do outro, você precisa se permitir. Então, quando você toma o teu lugar, você faz as pazes com o dinheiro. Você cobra o valor que é justo, você atrai quem reconhece o teu valor, fica do teu lado quem reconhece o teu valor. Você não fica mais querendo provar nada para ninguém, você quer ser feliz na leveza da vida. Você trabalha sim, mas com leveza e propósito, lei do mínimo esforço. Essa lei existe, não é sobre fazer sacrifício, é sobre trabalhar com inteligência. É sobre respeitar o teu corpo, os ciclos. Você se sente mais segura, mais independente das circunstâncias. Então, prosperidade, gente, é consequência da sua maturidade. Anota essa frase. Porque se você está lá na vítima, na salvadora ou na agressora, você não vai ter prosperidade. Porque prosperidade é consequência de maturidade. E maturidade vem quando você sabe quem você é. Quando você reconhece seu valor, quando você ocupa o seu espaço sem ter que diminuir alguém e muito menos se esconder. Então, o caminho dessa prosperidade, o que é? É integrar a sua prosperidade, a sua espiritualidade, a sua matéria, o teu corpo, é se posicionar com estrutura, né? É tomar posse desse teu lugar de criar com clareza, porque você integra tudo na sua vida, você não separa mais as coisas. Você não exclui histórias que você passou, você integra tudo. É unir quem você é com o que você faz. O mais importante, estando no ambiente certo, com mulheres que também estão despertando, isso tudo vai o quê? Acelerando a sua transformação. E aí eu te pergunto, e se o que te impede de prosperar não fosse, né, não é falta de estratégia, nem falta de conhecimento, mas a criança e a adolescente ferida que ainda conduz a sua vida? E se a chave for assumir plenamente que você já é próspera? Quando você integra a criança e a adolescente, a adulta dentro de você, ela vai honrar, honrar quem você é. E aí você começa a integrar feminino e masculino. Você toma o teu lugar no mundo. E é aí que essa prosperidade flui com muito mais leveza, gente. Então, é desse lugar que eu falo com vocês hoje, de integração. E agora que você já entendeu os três pilares, eu quero que você pense como seria a sua vida se você de fato fosse mais autêntica, mais madura, mais inteira. Como seria a sua vida? Se você tem um papel aí, anota uma frase. Como seria a sua vida se você tomasse as rédeas da sua vida, fosse mais autêntica, madura e inteira? Você estaria no mesmo lugar, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas? E se você pudesse unir quem você é com o que você faz e ser reconhecida por isso, quais resultados você estaria tendo exatamente agora? Anota isso aí também nesse papel que é muito importante. A Vanessa, eu trouxe esse caso da Vanessa, não lá, todos os dias, né? A Van, uma paciente minha, aluna de mentoria, de formação. A Van, psicóloga, psicanalista, consteladora, N terapias. E ela disse para mim, nós fizemos uma sessão recentemente com a adolescente dela, e ela falou, Mi, depois dessa sessão, que eu pude olhar para essa adolescente, que eu jurava que já estava tudo sob controle, né? Ela até escreveu ali. Eu entendi que essa adolescente ainda governava a minha vida, e por isso eu não estava no lugar que eu mereço estar, né? Ela percebeu que que as feridas dessa época ainda eram presentes. E aí ela começou a se relacionar com ela e com o dinheiro de um outro lugar. A Vanessa, ela tá indo para um nível de prosperidade maravilhoso. Em breve eu vou trazer novos depoimentos da Vanessa para vocês. E a Ju aqui, a Paula Jussara, ela traz. Nós fizemos um desafio e ela colocou para mim que ela nunca olhou assim desse lugar, sabe, de força para a infância dela e para a adolescente dela, e que nesses dias de desafio ela pôde olhar e mudar muita coisa. E aí você pode estar pensando, Michele, precisa de uma fórmula para eu poder me posicionar com autoridade? Não, autoridade é permissão. Autoridade é maturidade. Você não precisa de fórmula. Você precisa estar no ambiente certo, com o método certo, mas não é fórmula, nós somos seres diferentes, né? O não posicionamento raramente vem da falta de técnica. Ele nasce da criança ferida e da adolescente insegura dentro de você, com certeza. Quando você não se posiciona, quando você não se posiciona é porque você tá com a sua criança e com a sua adolescente ferida. Não é só sobre ter técnica. Muita gente tem a técnica,
mas ela não tem coragem de olhar para a criança e para adolescente dentro dela. Então, prosperidade e dinheiro, quando a gente pensa em ter prosperidade, fazer dinheiro, isso significa 20% de estratégia e planilha. 20%. Os outros 80, deusas, são as suas emoções, as posturas, a forma como você se posiciona, as pazes que você faz com a sua história, especialmente com a sua criança e com a sua criança e com a sua adolescente ferida. E aí você pode estar imaginando, criança ferida, fala assim: ainda não sou o suficiente, preciso de mais aprovação? Com certeza, a criança ferida vai gritar dentro de você se você não olhar para ela. A sua adolescente vai dizer para você que não é para você usar mais, porque senão você vai deixar de pertencer, né? A sua adulta ferida vai fazer de tudo para ter aplausos, vai continuar salvando, vai continuar lá na agressora, porque ela está com medo, ou na vítima, porque é um lugar confortável. Vamos fazer um exercício aqui juntas? Vocês topam fazer? Coloca aqui para mim no chat se vocês topam fazer esse exercício. Um exercício sistêmico muito simples, mas que vai trazer muita clareza para vocês. Você vai fazer o que agora? Você vai, mesma coisa, você vai pegar 3 papéis ou 3 objetos. Eu só te recomendo a pegar 3 novos objetos, tá bom? E você vai determinar qual é o primeiro, qual é o segundo e qual é o terceiro objeto. Então, você vai respirar fundo, tá? E você vai colocar sobre a sua mesa os 3 objetos, determinando qual é o primeiro, qual é o segundo e qual é o terceiro, tá bom? Faz isso, escolhe, não importa qual seja o seu objeto, vai respirando fundo, vai respirando, vai tomando consciência do seu corpo, consciência de você. E agora você olha para o primeiro objeto. Sente o primeiro objeto. Se quiser, você pode pegar ele na sua mão, você pode senti-lo. Deixa as emoções virem. Pode ser que te dê vontade de chorar, pode ser que te dê vontade de acolher, pode ser que te dê vontade de sair correndo, ou te dê uma raiva. Pode ser que comece a doer o seu cardíaco, a sua cabeça. Pode ser que você fique alegre. Sinta o teu corpo, sem medo de sentir, sem reprimir. Sente o teu corpo, relaxe e sente. Isso, muito bem. Vai respirando fundo, puxa bem o ar, solta. E agora você se conecta com o segundo objeto ou segundo papel. Percebe como é se conectar com o segundo lugar. Se é bom, se é difícil, se tem resistência, se é mais alegre ou se é mais triste. Percebe como você fica aí. Se é pesado, se é leve. Respira, respeita o corpo. Isso. Respira fundo, sai desse lugar. E agora você vai se conectar com o terceiro objeto. Sente ele, se você quiser, você pode pegar ele na mão. Percebe se você gosta de ficar perto dele ou se você quer ele mais distante. Isso. Se conecta. Sente o corpo, deixa o corpo falar com você. Muito bem. Vai respirando. E pode dar um passo para trás. Tira as mãos, se desconecta. 1, 2, 3. Desconecta. Isso. Sai desse lugar. Sai desse papel. Isso. Muito bem. Agora respira fundo e coloca para mim no chat qual dos três, o 1, o 2 ou o 3, mais te chamam a atenção. Aquele que você mais se sentiu tocada por ele, aquele que mais te chamou a atenção, foi o 1, foi o 2. Senti muito carinho pelo 1. Coloca aí para mim, foi o 1, foi o 2 ou foi o 3? Se você escolheu o número um é a sua criança ferida. Se você escolheu o número 2 é a sua adolescente ferida. E se você escolheu o número 3, é essa mulher que ainda não tomou o próprio lugar,
Olha lá, senti um desprezo pelo 3 e algo diferente pelo 2, né? Um desprezo pelo 3, um desprezo por quem eu sou, um desprezo pelo meu feminino, talvez, um desprezo por esse lugar, né? Ah, um carinho pelo 1, enquanto muitas vezes eu quero ficar ali nesse lugar do 1, né? Algo diferente pelo 2. Pô, eu olho para o 2 e eu sinto um pouco de desconexão, talvez. O que que tudo isso quer me dizer? Quando eu olho para tudo isso, para minha criança, para minha adolescente, para minha adulta, será que eu de fato integro elas? Será que eu dou lugar para elas existirem dentro de mim, de um lugar saudável? Ou será que eu preciso olhar para elas? Pode ser que você tenha escolhido a número 2 e na 2 você tenha vontade de chorar. Pode ser que você tenha que fazer as pazes com a sua adolescente. Eu falo que muito se fala da criança ferida, pouco se fala da adolescente ferida. A forma como nós saímos de casa na nossa adolescência, a forma como nós nos colocamos no mundo e aprendemos a nos relacionar na adolescência, é ali que nós vamos levar para a nossa vida também. Se eu sair de casa na minha adolescência, com peso muito grande, com raiva dos meus pais, é assim que eu vou lidar com a vida depois. Eu vou lidar com a vida de um lugar com raiva, eu vou me posicionar com raiva. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente toma consciência para onde eu estou olhando, que lugar eu estou ocupando, quem está gritando mais dentro de mim. É a minha adulta que não tem medo de assumir o lugar, que não está na maturidade, é minha criança ferida, é a minha adolescente. Lembra, eu só tomo consciência do que eu posso mudar quando eu olho, quando eu integro, quando eu faço as pazes com tudo isso. Então, você pode, inclusive, vou até fazer um negócio além aqui agora para trazer um pouquinho mais de clareza. Você pode, inclusive, nesse momento, se você escolheu, né, a número um foi a que mais, a criança ferida, você pode dizer: eu vejo você, minha criança, e eu sinto muito pelo que aconteceu, mas a porta já está aberta para que nós possamos fluir com mais leveza. Fala para sua criança assim: eu cresci. Respira fundo. Respira. Isso. E agora você olha para o número 2, se você escolher o número 2, para sua adolescente, e você diz: minha menina. Fala assim: você pertence. Sem você, eu não existo. Você fez muitos movimentos para ser aceita, mas eu te aceito. Eu cresci e eu te aceito. Te valorizo. Isso. Fala assim: você tem um lugar que é só seu. E você não precisa mais copiar ninguém. Respira fundo, respira. E se você escolheu o terceiro, você vai dizer: minha mulher. O único limite das nossas realizações de amanhã são as dúvidas que nós temos hoje. Desse lugar de insegura, desse lugar de incerteza, nós não evoluímos. Você tem um lugar que é só seu. Fala para ela. Você nasceu para fazer um pouco diferente dos teus ancestrais. E agora você pode, você cresceu. Isso, respira fundo, respira. Tomar o seu lugar no mundo com maturidade, com autenticidade. Quando você deixa de pedir permissão para a criança, quando você deixa de querer provar o seu valor, de agradar, você encontra equilíbrio na sua adulta. E a prosperidade, o dinheiro, eles fluem naturalmente. E mais uma vez eu falo para você que vai me acompanhar aqui até o final. Sim, eu tenho um presente muito lindo para você aqui hoje. Muito perfeito, muito maravilhoso. Você vai entender muitas coisas com esse presente que eu vou te dar hoje. E para você não esquecer dentro do seu despertar. No primeiro pilar, a gente falou sobre integração.
Então, parar de achar que você precisa escolher entre uma coisa ou outra, entre ser bem-sucedida ou autêntica, entre força ou sensibilidade. E sim, integrar tudo isso, integrar sua força, sua intuição, sua ação, integrar todas as energias, integrar a sua história. No pilar 2, você entendeu que precisa parar de repetir padrões familiares que limitam sua prosperidade e começar a reconhecer sua história. A transformar as dores herdadas em sabedoria, em força, como eu fiz com a história do meu avô. No terceiro pilar é parar de achar que precisa de mais uma fórmula pronta, de um milagre para você se posicionar e começar a assumir o seu lugar no mundo com maturidade, com autenticidade, fazendo as pazes com quem? Com a sua criança, dando lugar para sua adolescente sem aquela rebeldia, com equilíbrio, trazendo cada uma para perto de você. Faz sentido isso para vocês, deuses? Coloca aí se faz sentido para que você encontre a sua prosperidade. E coloca aqui para mim, depois de tudo que eu te mostrei, se você conseguisse colocar em prática tudo que eu mostrei aqui hoje, como seria a sua vida? Será que você teria mais sucesso, mais prosperidade? Me diz. Quão animada você fica para aplicar tudo isso? Para pegar tudo isso que você viu sobre você e falar assim: peraí, aqui eu estou tendo uma postura infantil. Nossa, aqui eu estou sendo salvadora. Deixa eu dar um passo para trás, olhar para as pessoas e falar assim, ó, eu devolvo a sua dignidade, você dá conta de fazer a sua vida, de viver o seu destino, e eu dou conta de viver só o meu, só a minha história, que já é muito. Sabe aquela sensação, quando você olha para tudo isso, você toma consciência, foi assim que eu fiquei, aquela sensação de que eu desatei um nó, de que eu sei por onde começar a mudar minha vida, de que eu sei por onde começar a viver com mais leveza, com mais abundância. Eu tenho certeza que é exatamente assim que você está se sentindo agora. Coloca no chat se o conteúdo desse workshop não te trouxe clareza. Se o conteúdo desse workshop gratuito já não valeu muito a pena para você. Eu coloquei, tenho certeza, os 3 pilares que eu acredito mesmo que transforma a vida das mulheres, porque eu vivi isso na prática e eu faço isso com as pessoas que chegam para mim. É impossível, é inviável para mim, não tem como eu entregar muito mais do que eu entreguei hoje aqui nesse workshop, que durou aqui, está durando aqui 2 horinhas apenas, né? Não tem como eu trazer mais conteúdo. Então eu escolhi o ouro, eu escolhi aquilo que é o melhor para falar para você assim, olha, tem um caminho. Tem um caminho e você não precisa ficar sozinha, você não precisa ficar batendo a cabeça na parede, porque seria muito pequeno e irracional da minha parte se eu não oferecesse nada aqui para você hoje. Se eu simplesmente entregasse tudo isso, virasse as costas e fosse embora. Não, eu preparei algo muito especial para você. Eu sei que eu posso te conduzir de um lugar muito mais grandioso e eu sei que isso vai mudar a sua vida. Eu não tenho dúvidas do que eu vou te oferecer aqui agora. Você gostaria, desse pouquinho que você ficou comigo aqui hoje, você gostaria de me ter como sua mentora? De que eu pudesse te ajudar de verdade a integrar tudo isso dentro de você que nós comentamos, matéria e espiritualidade, dinheiro e espiritualidade, feminino e masculino, amor e sucesso, herança, fazer as pazes com a sua herança. Isso para você seria uma grande oportunidade? Ter uma mentora que já passou pelo lugar que você hoje talvez esteja passando, que tem mais de 10 anos de experiência, que forma outras terapeutas, que já ajudou centenas de mulheres a prosperarem. Eu quero pedir aqui agora a sua permissão. A permissão não para sua criança, não para sua adolescente, mas para sua adulta. Eu quero agora aqui a conversa de gente grande. E eu quero saber se você está disponível para ter essa conversa de gente grande. É uma conversa de mulher para mulher agora. Então, eu te peço a permissão, 15 minutinhos no máximo, para eu te apresentar o meu método, o programa Feminino Desperto, que nasceu de um lugar grandioso, do fundo da minha alma, como a minha grande missão de contribuição, inclusive, para a humanidade. Você vai entender por que contribuição. Ele é um programa único, tá? Que envolve e traz para o método constelação. A minha base é a filosofia sistêmica, né? Eu vivo a filosofia sistêmica na minha vida hoje e é isso que eu ensino para as minhas alunas. Muita espiritualidade prática, nada de religião, mas essa conexão com quem você é, muita mentalidade, mentalidade de sucesso, como que uma mulher, qual é a mente de uma mulher de sucesso? Como que ela age? Qual que é a criatividade, a liberdade de fato de uma mulher? Como que essa mulher cria uma família?
mais forte, mais sólida, mais bonita, como que ela se realiza como mulher. E é para você, para quem que é o programa Feminino Desperto? Para você que está confusa, para você que está cansada de repetir ciclos, para você que está cansada de ter que escolher entre uma coisa e outra, para você que está cansada de carregar o mundo nas costas, de ser a salvadora, para você que está cansada de viver em lugares que não cabem mais, não são mais para você, entende? Aqui você vai aprender a integrar, sim, feminino e masculino, a fazer as pazes com o dinheiro, a olhar para sua família de um lugar diferente. Eu tenho N depoimentos. Eu tenho um depoimento de uma deusa que ela fala assim: Michele, você mudou a minha vida. O meu marido pede para te agradecer todos os dias, porque hoje nós nos relacionamos com os nossos filhos de um lugar muito diferente. E é uma mulher de 50 e poucos anos. Eu fico muito feliz com esses resultados, deusas, porque eu sei o que eu estou criando, eu sei do método que eu desenvolvi. Você, dentro do programa Feminino Desperto, vai ter acesso a uma plataforma exclusiva por mais daí 12 meses para você entrar e assistir e repetir todo o conteúdo, se for o caso. Mas tem muita aula lá dentro. Toda semana tem conteúdo novo sendo liberado. É uma plataforma que é o teu guia. Sabe aquela Netflix? Você entra, é a Netflix, e você vai assistindo. Você não precisa assistir tudo de uma vez. Você assiste um vídeo hoje, um vídeo amanhã, outro vídeo, e só de você assistir às aulas, você já está mexendo com a sua mente e com as suas emoções, porque é isso que um filme, um vídeo faz com a gente. Ele mexe com a nossa mente e ele mexe com as nossas emoções. Então lá dentro tem aulas gravadas, conteúdos novos toda semana, um método para você sair dos extremos, para você entrar no teu equilíbrio, no teu eixo. Lá dentro você vai aprender a reconciliar, sim, com o seu passado, com o dinheiro, com a sua história. Você vai ter estratégias para poder cobrar sem culpa, seja você uma empresária, uma terapeuta ou não, Mi. Eu sou. Precisa ser terapeuta para fazer o programa Feminino Desperto? Claro que não. Qualquer mulher que queira tomar posse do teu lugar no mundo pode participar do programa Feminino Desperto, mas lá dentro você vai aprender a se posicionar, a ser autêntica. Lá dentro você vai aprender a se comunicar, a se expressar com mais verdade. Então você vai aprender técnicas para silenciar aquela voz crítica, sabe? Que não te deixa fluir. Você vai ter materiais, áudios, arquivos exclusivos do programa. Você vai receber em primeira mão o desafio de 21 dias com materiais de apoio completos. Esse desafio aqui, ele é um xodó na vida das mulheres. Tem alguém aqui, se tiver alguém aqui no chat que participou desse desafio, ele vai estar liberado dentro do programa Feminino Desperto. Então lá você vai ter prática, um beabá assim para você de fato fluir na vida, para você começar a se expressar com mais autoconfiança. Você vai ter PDF lá dentro, áudios, uma biblioteca com mais de 10 meditações sistêmicas. É muito mais de 10 meditações que tem dentro do desafio, muito mais. Olha lá, eu estou, né? E mudou minha vida, exatamente. Encontros ao vivo. Eu falo que esse é o grande plus do nosso programa Feminino Desperto. Lá dentro você vai ter acesso a 5 mentorias comigo ao vivo. Você e outras mulheres juntas vamos fazer as mentorias. Dentro das mentorias, o que acontece, Mi? Acontecem constelações, exercícios sistêmicos, temas, conteúdos que são do interesse de todas as mulheres. E encontros exclusivos com outros profissionais do mercado que vão vir agregar para vocês, que vão trazer outras técnicas para vocês se desenvolverem. Então, lá é um espaço para você tirar dúvidas, para você evoluir, para você se aprofundar, sim, em conteúdo, para você ter uma interação gostosa comigo e com outras mulheres. Então, a gente vai estar aqui, câmeras abertas. Ai, Mi, hoje eu não posso abrir o vídeo. Mi, eu não vou poder estar ao vivo. Não tem problema. O encontro é gravado para você assistir sempre que quiser. E você pode, inclusive, no chat tirar as suas dúvidas, mesmo no encontro gravado. E aí eu vou lá, alguém da minha equipe vai lá, responde você. Então, gente, é tudo muito interativo, é tudo muito dinâmico, tá? Só que não é só isso. Eu preparei 4 presentes que eu considero fundamentais para quem entra dentro do programa. O primeiro deles é o grupo no WhatsApp, o Círculo da Expressão Autêntica. É um grupo onde cada mulher que está entrando dentro do programa participa e lá dentro, gente, eu vou trazer conteúdo, vocês vão poder conversar lá dentro, vão trazer perguntas, situações, evolução, a evolução de vocês. Lá dentro é um network mesmo. Lá dentro vocês podem fazer negócios,
vocês podem combinar encontros. Mulheres se curam com mulheres. Então, automaticamente, quando você entra no programa, você já vai para esse grupo do WhatsApp. Outra coisa, outro presente importantíssimo: dinheiro é permissão. É uma aula, uma masterclass. Dinheiro é permissão. Dinheiro é o quanto você se permite, não a criança pedindo, a adulta madura. Dinheiro é energia equivalente à vida. Dinheiro foi feito sobre três leis e você vai entender e aprender tudo isso dentro desta masterclass. Inclusive, nós vamos fazer muitos exercícios sobre dinheiro e sobre prosperidade. Aliás, tem um módulo só de prosperidade dentro do programa Feminino Desperto. O terceiro presente, o workshop exclusivo Posicionamento com Alma. Eu preciso aprender a me posicionar como mulher, na minha vida como um todo, nas áreas da minha vida, não só no meu trabalho, não só numa rede social, mas posicionamento. Ou eu vou ser sempre aquela mulher que vai ficar na defensiva, agressiva, ou aquela mulher que vai ficar na defensiva se escondendo. Ela vai falar assim: ah, sabe o que que é? É que a minha personalidade é tímida. Não, sua personalidade não é tímida. Você pode ser introspectiva, não tímida. Timidez é uma ferida. É uma ferida. Então a gente vai tratar essa timidez para que você se posicione com verdade, com amorosidade. Então você vai ter acesso a esse workshop. E o quarto presente, que é assim, é muito especial esse quarto presente. Eu pensei muito em dar ou não dar esse presente. Por quê? Porque ele demanda sim do meu tempo. Só que eu sinto que isso é o grande diferencial para que vocês possam evoluir cada vez mais. Quem já fez constelação comigo? Não sei se eu vi que a Marília estava aqui, não sei se a Marília está aqui ainda. Quem já foi minha paciente, quem já foi minha aluna, de outros programas, inclusive, sabe da minha constelação. Eu atendo pessoas do mundo inteiro hoje. E eu sei que uma sessão de constelação, ela vai direto na raiz do problema do meu paciente, e eu sei que a partir dali, a vida do meu paciente muda. Ele abre a mente dele para outras coisas na vida dele, para ele sair daquele lugar de trava. Então, quem fechar hoje o programa Feminino Desperto, mas deusas, é hoje, tá? Hoje, até 23h59. Quem entrar hoje para o programa vai ganhar aqui uma constelação comigo. Então, você entra e já vai receber nessa semana o agendamento da sua constelação. Normalmente, as constelações estão acontecendo a partir da próxima semana, então a sua já vai ser agendada também para a próxima semana ou para dentro desse mês de setembro vai acontecer sua constelação, tá? Então, para quem fechar hoje, fechou amanhã, só consigo fechar amanhã. Ok, você vai ter tudo que tem lá dentro, você vai ter os 5 encontros comigo, você vai ter as constelações em grupo, mas você não vai ter aqui a sessão individual. A única coisa que você não vai ter. Porém, eu falo de coração que eu sei que esse é o grande diferencial. E aí eu te pergunto, quanto vale tudo isso, Deusa? E eu não estou falando só de dinheiro, não. Mas quanto vale tudo isso? Quanto vale você mudar a sua vida? Quanto vale você fazer as pazes com o seu passado, aquilo que se repete, que te atormenta, talvez uma vida inteira? Quanto vale você integrar perfeitamente o teu feminino e o teu masculino, você ser mais leve, mais fluida, dançar gostoso e ao mesmo tempo ter clareza, ter coragem para tomar decisão? Quanto vale finalmente você romper os nós que estão te travando, aquelas memórias inconscientes, aquelas histórias que você repete? Quanto vale você se sentir mais leve, mais segura, mais livre? Quanto vale você finalmente prosperar sem sentir peso? Sem se sentir em dívida? Quanto vale você estourar a sua bolha financeira e você falar assim: uau, caramba, eu cheguei nos 10 mil e eu não perdi mais dinheiro porque eu cheguei nos 10 mil. Dos 10 eu posso ir para os 20. Por quê? Porque dinheiro, gente, ele é disponível em abundância no mundo. Só que ele fica nas mãos de quem se cura, de quem aprende a olhar para dentro. Ah, Michele, mas eu conheço um monte de gente que não se curou, de pessoas ruins que têm dinheiro. Gente, nós vivemos num mundo sobre leis. E o dinheiro, ele está dentro dessas leis. E dinheiro também está envolvido numa energia de prosperidade, porque dinheiro por dinheiro, uma hora, gente, ele acaba dependendo do jeito que você viver sua vida. Quanto vale para você mudar tudo isso? Eu precisei passar por falência, eu precisei passar por separações, eu precisei passar por decisões muito difíceis para entender tudo isso aqui que eu estou entregando para vocês hoje. Sim, todo esse ouro de bandeja para vocês aqui.
Quanto vale tudo isso para você? Coloca no chat para mim. Vale muito, né? Que linda. Ó, eu estou e super recomendo. Ó, fechem hoje. Que linda. Quanto vale? Olha, só o desafio para vocês entenderem. Normalmente, tá? Normalmente o valor do desafio é R$ 197. Vocês estão recebendo esse desafio dentro do programa gratuitamente. Quanto vale o encontro ao vivo comigo, tá? Normalmente 2.497. Vocês terão 5 encontros ao vivo comigo. 5. E vocês vão receber isso aqui gratuitamente. Quanto vale estar num grupo, gente, num ambiente que te eleva? Que não é um grupo de fofoca, que não é um grupo de ambiente que te puxa para baixo, é um ambiente que eleva a sua vibração. Não tem preço isso. O valor é inestimável, porque muitas vezes o teu ambiente é tóxico. Talvez você more com o seu marido que não quer prosperar. Talvez você olhe para sua mãe e a sua mãe está lá na vítima. E aí você não tem com quem conversar e você não consegue elevar a sua frequência e sair desse lugar que você está, porque você não tem um ambiente seguro. Quanto vale, por exemplo, você assistir uma aula onde dinheiro é permissão? Eu cobro normalmente de uma aula, de um workshop que eu faço, R$ 97. Você está ganhando isso também. Quanto vale mais um workshop aqui, posicionamento com alma? R$ 147. Você está levando isso também. Quanto vale uma sessão de constelação individual comigo? R$ 997. Toda mulher que chega para constelar comigo paga esse valor aqui. E você está recebendo isso hoje 100% gratuito. Quanto custa o programa Feminino Desperto? Qual é o investimento dele? Qual é o investimento dele? R$ 1.497. R$ 1.497. Todo o programa com 5 encontros comigo, com todos os bônus que eu falei para você aqui, todos os bônus. Se você fosse investir separadamente em cada produto que eu falei aqui, como tem muita gente que investe, tá? Porque as pessoas compram separados, porque eu não faço esse combo normalmente, vocês vão ver que é só aqui dentro. Quem tá aqui já foi minha aluna, sabe disso. Então, o valor de todos os produtos, R$ 5.432 à vista. Eu sei que vale a pena. Eu sei que você também talvez já tenha entendido isso, que vale a pena, e eu não quero deixar ninguém de fora. Quando eu falo que o programa Feminino Desperto é minha contribuição com o mundo, é como se eu estivesse entregando algo de muito valor para o mundo, porque eu sei que isso é missão, eu não posso esconder o ouro, não posso. Esse ano eu fui chamada mesmo pela espiritualidade, do tipo, filha, vamos lá. Você tem que entregar as coisas para o mundo. Você está demorando. E foi daí que nasceu o programa Feminino Desperto. Então, ele está aqui para você. Ele está aqui disponível, com muita informação. Então, eu não quero deixar ninguém de fora. E por isso, você vai ganhar um presente hoje muito especial. É isso mesmo. Quem assiste esse workshop e fecha o programa Feminino Desperto tem um desconto de R$ 4.435. Então, sendo assim, presta atenção nisso aqui agora, ó. Se você fechar hoje o programa Feminino Desperto. O link já vai estar no grupo que você está participando aqui da aula, ou aqui no próprio chat. O link de compra do programa já está aí para você. Você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito, tá? Você vai pagar hoje R$ 997 à vista, ou 12 vezes de R$ 106,17 no cartão. Agora respira e eu te pergunto: quanto vale para você entrar num programa onde eu garanto, a minha parte eu garanto para você que se você assistir todas as aulas, se você participar dos encontros ao vivo, se você fizer uma constelação individual comigo, se você assistir tudo que está lá dentro, tudo que está lá dentro, eu garanto para você que em menos de um ano você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida. E eu não sei o que é que você quer mudar ainda. Eu não sei se é a sua vida financeira, se é a sua vida amorosa, eu não sei. Eu não sei ainda nem o lugar que você tá, mas eu sei que eu vou tirar você desse lugar e eu vou te levar para um lugar muito melhor, muito mais desperto. Só que para isso você precisa tomar uma decisão. Para isso você precisa dar um passo. Foi assim que eu aprendi na minha vida. Enquanto eu não dar um passo, não tomar uma decisão, a minha vida não iria mudar. E não mudou, só mudou quando eu dei o passo. E hoje, gente, eu não fico por nada nesse mundo sem participar de um grupo, de uma mentoria, de fazer um retiro. Eu não deixo de participar. Michele, meu marido fala, mas você precisa fazer mais um curso. Eu falo, preciso.
Eu quero estar em ambientes que me elevam. Eu quero frequentar lugares e pessoas, eu quero estar ao lado de pessoas que estejam despertando, que querem mudar o mundo. Então, quanto vale isso para você? Existem três caminhos. Eu gosto sempre de falar isso. O primeiro é você não fazer nada. Você pode pegar toda essa informação aqui e não fazer nada. Ou você pode tentar fazer tudo sozinha. Michelle, eu vou pegar tudo que você me ensinou hoje e vou fazer tudo sozinha. Parabéns! Pode ser que você passe a vida inteira fazendo isso. Ou você pode vir comigo e encurtar o teu caminho, vir para o programa Feminino Desperto, onde literalmente eu pego na sua mão. E eu não tenho medo de falar isso. Eu pego na sua mão mesmo. Quem me conhece sabe disso. Quem compra um produto meu, quem entra para qualquer coisa comigo, vira minha cliente fiel e compra tudo que eu vendo. Por quê? Porque a Michelle é boa vendedora? Não, porque eu sei o que eu entrego. Porque eu não estou aqui de brincadeira. Eu não estou aqui a passagem. Eu não estou aqui para passar despercebida nesse mundo. Eu tô aqui para ensinar. Eu já vi vidas e vidas e vidas e eu não quero ficar voltando à toa. Eu quero evoluir. Então, você pode se perguntar, né? Michele, esse programa é para terapeuta e empresária apenas? Não, não é. Pode ser para qualquer mulher que queira tomar o lugar dela no mundo. Michele, esse programa me ajuda a integrar espiritualidade e prosperidade na prática? Sim, porque eu fui aquela que passei pela fase de quero muito dinheiro. Daqui a pouco excluo o dinheiro da minha vida. Agora eu só quero namastê, e aí eu só usava o saião, e eu falava que dinheiro não era importante. Até que eu entendi que a minha missão aqui no mundo é ensinar as pessoas a integrarem as coisas, e não mais excluir. A matéria está aqui. Como que eu posso evoluir espiritualmente se eu não evoluo na matéria? E aí você pode estar se perguntando também, como é que funciona a dinâmica dos encontros ao vivo do Feminino Desperto? Já está ansiosa, né? Bora entrar pro programa, deusas. Já pedem o link aí, hein? Quando a gente fala dos encontros ao vivo, os nossos encontros ao vivo agora começam em outubro. Já tem lá no grupo a data, eu não me lembro agora de cabeça, mas é já no início de outubro. É disponibilizado o link do Zoom, como foi aqui. Nós vamos entrar e aí nós vamos estar com os rostinhos aparecendo. Nós vamos. Gente, é um ambiente assim de tanta troca, de tanta conversa, mulheres que ficam amigas, que de verdade, tá? Eu tenho alunas que ficaram amigas e que hoje se encontram, outras que fazem eventos juntas. Então, é o ambiente mais gostoso que existe para você se curar, tá? Você vai ver que você vai conseguir fazer todos os exercícios aqui, assim, ao vivo, em grupo, conversando. Vai abrir o microfone, vai falar. Mia, eu ainda tenho vergonha. Você vai escrever até o momento em que você vai falar, Deusa. Eu te garanto isso. Bom, quero deixar aqui o meu muitíssimo obrigado. Foi uma noite muito gostosa. Eu amo fazer isso. Eu espero que você tenha sentido toda essa minha entrega, esse meu momento de colocar realmente a minha alma a serviço, né? O meu ego a serviço da minha alma. Então, espero que tenha feito muito sentido, que você faça parte desse programa maravilhoso, desse movimento do feminino desperto, que vai além, né, de um batom vermelho, de um cabelo de um determinado tamanho, que vai além de uma roupa. Não é sobre o estereótipo, nós estamos falando de alma, nós estamos falando de uma vida muito mais leve, fluida, com prosperidade, né, com conforto, com amor de verdade. Então vem, eu te espero do lado de cá para pegar na sua mão e fazermos juntas, sim, acontecer de um lugar diferente. Bora, deusa, o ano de 2025 está acabando e você pode sim, pode mudar muita coisa ainda, tá bom? Gratidão vocês, viu, por estarem aqui. Muita gratidão. Amo vocês de coração e tô esperando vocês do lado de cá, tá? Beijo gigante para vocês. Tchau, tchau.